que foi. Bom dia a todas e todos, bem-vindos a mais um webinar da Escola de Negócios. Eu sou a Marina e esse é mais um webinar que a gente construiu em mais mãos. Junto aqui comigo estão a Aline e o Marcelo, do grupo Colors, nosso grupo de afinidades LGBT da Klabin, e o JP, que é nosso palestrante de hoje. Vou deixar eles se apresentarem um pouco melhor. Só alguns recados antes da gente começar. A gente tem um ícone de perguntas e respostas que a gente incentiva muito que vocês usem, vão enviando as perguntas, os comentários, o que estiver passando aí na cabeça conforme for aparecendo essas questões. No final, a gente sempre abre um tempo para ler todas essas perguntas. Eu leio para o JP, a gente traz todos esses itens para discussão aqui, junto com o Marcelo e com a Aline também. E também no final, mais para o final, provavelmente quando a gente começar a abrir as perguntas e respostas, eu solte o link por ali mesmo também da nossa avaliação de reação. Acho que já passo a bola para o Marcelo e para a Aline se apresentarem o JP também. Obrigado, Nina. Bom dia, pessoal. Como a Nina apresentou, eu sou o Marcelo, sou integrante do Grupo Colors, um grupo de diversidade que trata do tema LGBT no escritório sede. E, para quem não sabe, o mês de junho é um mês muito importante quando a gente fala desse tema, porque no dia 28 de junho é celebrado mundialmente o Dia do Orgulho LGBTQIA+. Então, como a Nina falou, este webinar é a primeira ação do Grupo Colors, né, como um grupo de afinidade em parceria com a Escola de Negócios. E como nossa intenção é criar espaços de debates mais inclusivos dentro das organizações, hoje a gente está propondo um bate-papo com o JP, que vai trazer para a gente um pouco mais dos conceitos básicos, o que são as siglas, também falar um pouco das informações gerais de mercado. Então, Lili, se você puder agora se apresentar. Bom dia, pessoal. Estou me vendo. Bom dia, gente. Meu nome é Aline. Assim como o Marcelo, eu faço parte do Grupo Colors, aqui do escritório sede. A gente está bem feliz de trazer o JP hoje para falar com todo mundo. Apenas apresentando ele, né? O JP é consultor de diversidade e inclusão, jornalista e secretário adjunto do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+. Então, a gente fez uma triagem bacana, a gente espera que vocês gostem dele tanto quanto a gente gostou. E aí o nosso último recado é que quem tiver interesse em participar do grupo, no escritório sede, ou mesmo da própria unidade, em formar um grupo, desenvolver um grupo de afinidade também, escreve para a gente. Eu e o Marcelo, a gente está aqui aberto para fazer esse movimento crescer cada vez mais na companhia. E é isso, JP, passo para você. Bom dia a todos e todas. Obrigado, Aline. Obrigado, Marina, Marcelo. Ai, que responsa, Aline. Agora todo mundo tem que gostar de mim. Eu não paguei para ela falar isso não, tá, gente? Pode não gostar também. Fiquem tranquilos e tranquilas. Mas espero que a gente passe aí esse período da manhã de uma maneira positiva, né? Quero agradecer, antes de começar aqui o nosso papo, o convite, né, que veio a partir deles e delas. Foi muito bom, né, saber que a Klabin, entrar em contato um pouquinho mais sobre aquilo que a Klabin já tem nessa jornada de diversidade trabalhado, né, e um prazer, uma honra para mim poder colaborar um pouquinho e aprender junto. Eu falo que a conversa de diversidade tem que ser uma conversa de duas mãos sempre, né? Então, eu estou aqui, obviamente, trazendo um pouquinho da experiência que eu tenho, um pouquinho dos meus anos aí de estudos e trabalho junto a esse, não só esse tema, diversidade como um todo, mas agora estar aqui com vocês vai ser sempre positivo. Muito obrigado mesmo, tá bom? Vamos lá, vamos começar? O nosso papo hoje é sobre o mercado de trabalho e a questão LGBTI+. Esse sou eu. Como disse bem a Aline, já me apresentando, eu sou consultor da TICHAI, consultoria de educação, que há mais de 20 anos trabalha o tema de diversidade e inclusão dentro das organizações, e também sou secretário adjunto do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, que é uma organização aí que já existe há 7 anos, né? E reúne, eu vou mostrar para vocês.
Aqui um pouquinho que eu acho importante mostrar, né, os clientes, só para vocês terem uma ideia de quantos nós já temos aí. A Clabin agora vai fazer parte aí desse grupo de empresas bacanas que já estão trabalhando esse tema da diversidade e da inclusão. Não somente o tema LGBTI+, mas todos esses que, né, que circundam essa agenda de diversidade e inclusão, né? Então, só para vocês terem uma ideia, quantas empresas já há algumas décadas aí, pelo menos, já vem trabalhando, já vem trazendo, já entende isso como uma pauta, né, uma conversa para dentro da empresa. E aí o fórum, como eu disse, né, sou secretário adjunto, esse é o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, formado em 2013, ou seja, são 7 anos de estrada, com o objetivo de reunir empresas. Aí agora, nem estou com todas completas, né, que algumas entraram recentemente. Esse mês é um mês que as empresas, né, gostam de aproveitar a data para fazer o seu anúncio de adesão, mas é um grupo de empresas bacanas que tem olhado especificamente para a pauta LGBTI+, e tem feito trabalhos internos, né, nas suas políticas, nas suas ações, nos seus grupos de afinidade, e aí no espaço, nesse ambiente do fórum, a gente pode discutir, né, sobre o olhar do RH, do jurídico, da comunicação, enfim, como trabalhar esses temas, as boas práticas. Então é um espaço muito bacana aí de convivência e também de avanços. E por que a gente está falando disso, né? Porque mês de junho, né? A gente ouve muito falar, o mês de junho aí é o mês do orgulho LGBTI+. E aí é importante a gente citar, né? A gente se entender por que esse mês, e principalmente o dia 28, que foi o último domingo, né? É comemorado o dia do orgulho LGBTI+. Vou contar rapidamente a historinha para vocês. Ele assim, foi estabelecido esse dia, né, como dia internacional, então é comemorado no mundo todo, porque no dia 28 de junho de 1969, ou seja, há 51 anos, nesse bar aí que vocês estão vendo a foto, o Stonewall Inn, aconteceu uma revolta, que a gente chama de revolta ou revolução, né? Esse é um bar que sempre foi muito frequentado pela comunidade LGBTI+, sobretudo pessoas trans, pessoas negras, latinas, mulheres lésbicas, né? E nessa época, em 69, né, era proibido, né, ser LGBTI+, nos Estados Unidos, não só lá, mas uma grande parte do mundo, e frequentemente a polícia fazia batidas nesse bar e levava as pessoas presas só pelo fato de serem LGBTI+, por estarem aí convivendo e celebrando o seu amor, enfim, a sua vida. E aí, nesse dia 28 de 69, essas pessoas se revoltaram contra, né, essa opressão policial, essa opressão, né, social representada pela polícia, e começaram a falar, não, a partir de agora a gente não aceita isso, a gente quer direitos, enfim, e começou toda essa discussão das pautas de direitos LGBTI+. Quem esteve à frente, principalmente, dessa revolta, e eu gosto de lembrar e de frisar, são essas duas mulheres trans, uma delas negra, uma outra latina, mulheres trans à frente dessa luta. Ou seja, temos muito que agradecer a essa população que ainda hoje está numa situação de extrema vulnerabilidade ainda no Brasil, mas no mundo como um todo. Então é Marsha P. Johnson e a Silvia Rivera, essas duas mulheres que ficaram bastante conhecidas por liderarem essa revolta que ficou aí há alguns dias, e a partir disso, né, no ano seguinte, né, em 70, ou seja, dia 28 de junho de 1970, acontece a primeira parada do orgulho LGBTI+, lá nos Estados Unidos. Né? Isso é em Nova York, né? Vale lembrar, o bar fica em Nova York, até hoje está lá. As pessoas viram um ponto turístico, obviamente, pelo seu caráter histórico, então é importante, enfim, virou um marco mundial, né? Acabou sendo porque trouxe essa data e do orgulho. Porque a gente fala orgulho, né? Acho que é legal falar sobre isso também. A gente fala orgulho porque orgulho é diferente do quê? É o oposto do quê? De vergonha, né? Por muitos anos a população LGBTI+, e ainda hoje, vive, né, nessa vergonha de ser quem é, nessa opressão, né? Então, quando a gente fala vamos ter orgulho, é para que a gente não tenha vergonha de ser quem somos, né? Independente da sua orientação sexual, da sua identidade de gênero. Então, o orgulho vem nesse sentido mesmo, né? Daí muitas pessoas perguntam, mas e orgulho hétero? Por que não tem a data, né? Esses dias recebi essa pergunta, inclusive, por que não tem a data, o Dia Internacional do Orgulho Hétero? Eu falo, olha, a partir do momento que as pessoas héteros forem mortas pelo fato de ser hétero,
ou forem, não tiverem oportunidade de mercado de trabalho, ou não terem o direito de casar, ou mesmo de doar sangue, aí a gente pode ter um dia do orgulho. Enquanto isso, que bom que não precisamos ter um dia do orgulho hétero, né? Na verdade, a gente tem que olhar por esse viés. A gente tem o orgulho gay, o orgulho LGBTI+, na verdade, nesse sentido, porque ainda faltam direitos, ainda essa população é extremamente violentada e faltam oportunidades, não só no mercado de trabalho, mas oportunidades na vida, né? Então é isso, por isso que a gente fala orgulho, tenhamos orgulho. Bom, dada essa entrada, eu vou contar um pouquinho para vocês, na nossa jornada, um pouquinho para a gente entender alguns conceitos, né? Primeiro, vamos falar um pouquinho do que é essa diversidade, o que é essa inclusão, depois a gente trata um pouquinho do viés inconsciente, que é uma conversa que está aí também, não sei se todos e todas conhecem, mas tem aí atravessado as empresas também, está no nosso dia, na nossa conversa na sociedade, e depois eu entro mais a fundo nas questões LGBTI+, e mercado de trabalho, tá bom? Bom, vamos lá. Somos hoje no mundo mais de 7,7 bilhões de pessoas, muita gente, né? E será que todos somos iguais? Essa é a minha pergunta, né? Acho que não, né? Aí a gente pode olhar que, se eu fosse fazer uma pergunta para você, como você se definiria? Aí você ia se definir como? Pela sua profissão? Pela sua raça, pelo seu gênero, pela sua origem, né, de onde você nasceu, pelo bairro onde você mora, pelos seus sonhos futuros, pelas suas habilidades, enfim, tudo isso pode, né, te definir. De repente, em algum momento, algo, né, fica mais latente, mais grifado, mas obviamente que a soma de tudo isso nos compõe, né? Então, se é uma soma de coisas, cada um acaba sendo bem único, né? Apesar dessa pluralidade, a gente ser único é uma das nossas grandes características. E aí a gente pode se definir, ó, por várias características, né? E é importante mostrar isso. Então, ó, você pode ser pelo estado civil, pelo sotaque, né? Se você tem ou não deficiência, pela sua orientação sexual, que é o grande tema de hoje, né? Pela experiência profissional, como eu disse, eu posso me definir pelo meu gênero, mas não só me definir, mas olhar para mim como algo global, né? Como se fosse realmente uma mandala formada por várias características. Isso a gente chama de nossas singularidades. Então, a partir do momento que eu olho para cada um de nós, né, e consigo perceber que a singularidade é a nossa maior característica, ou seja, eu posso entender que ninguém é uma coisa só, né? Somos isso, aquilo e muito mais. A partir desse conceito, eu gosto de trazer essa frase, que não é nem minha, é do Reinaldo Bulgarelli, com quem eu trabalho, que também trabalha no fórum, escreveu um livro que chama Diversos Somos Todos. A partir do momento que a gente vai tratar desses temas de diversidade, um deles é o tema LGBTI+, a gente tem que parar para entender que nós não estamos falando dos outros. Nós estamos falando das pessoas gays, das pessoas lésbicas, estamos falando só dos negros, ou só das pessoas com deficiência. Não, esse papo é só de mulher, não tem nada a ver comigo, eu que sou homem, eu que não tenho deficiência, eu que não faço nenhuma parte das siglas da LGBTI+, eu que não sou negro, enfim. Não, quando a gente está falando de diversidade, a gente está falando de um conjunto de características, e aí esse papo tem que ser de todos nós, né? Por quê? Porque algumas dessas características nós transformamos ainda na nossa sociedade como motivos de desigualdades. Ou seja, a gente não olha apenas como algo que soma, né, uma singularidade do outro. A gente olha como aquilo sendo um motivo para que aquela pessoa não tenha acesso à saúde, por exemplo, que ela possa ser expulsa de casa, que ela não tenha oportunidades no trabalho, na sua carreira, no seu desenvolvimento, né? Que ela pode ser mais assassinada, ou que o lugar dela é de serviçal e não de uma pessoa, por exemplo, que possa estar em qualquer lugar que ela queira estar. Ou seja, raça principalmente, né? A questão do gênero, né? Ser homem ou ser mulher, você ter alguma deficiência, né? Você ser LGBT e mais, ou seja, lésbico. Daqui a pouco eu vou explicar essa sigla, tá? Não fiquem ansiosos que a gente já vai chegar lá. Ou seja, a questão é que essas características acabam sendo motivos de desigualdade ainda no nosso mundo, e a gente não olha para as pessoas para a sua essência. A gente não olha para elas quando a gente vai contratar, por exemplo, olhando o que a gente precisa nesse cargo. Essa pessoa, ela tem? Não, às vezes essas outras características, né, que a gente chama de na academia, nos estudos, enfim, nas pesquisas, nos conceitos, a gente chama de marcadores identitários, né? Então, esses marcadores, ou seja, essas características, vou falar assim que acho que fica mais tranquilo,
elas acabam chegando à frente, né? Ou seja, da minha capacidade, daquilo que eu sou, do meu caráter, né? Da minha integridade, a minha característica me atravessa. E isso me exclui de algumas coisas, me exclui da sociedade como um todo. E o nosso desafio qual que é? E aí eu venho, vem comigo. Aí o convite é vamos junto, né? Como eu falei, somos todos parte desse barco, a gente tem que remar junto. Monta nele e vamos remar. O nosso desafio é esse, aprender a se relacionar com base no que temos em comum e que temos de diferente. Deixa eu beber uma aguinha enquanto vocês pensam nessa frase. Esse é o grande, né? É o grande desafio que nós temos hoje em dia. Muitas vezes a gente não sabe, aquele que é muito parecido comigo, né? Então a pessoa que tem as mesmas características, a mesma formação, mora no mesmo bairro, na mesma região, passou por histórias muito parecidas, falando, nossa, é essa pessoa com a qual eu quero me relacionar, que eu quero ter na minha equipe de trabalho, que eu quero ter como amigo, que eu quero ter no lugar onde eu frequento, na escola, na igreja, enfim. Então são essas pessoas com as quais eu quero ter qualquer tipo de relação que eu quero ter ao meu lado, ou seja, eu só quero me relacionar com o meu espelho. E aí? A gente não perde qualidade na nossa relação, a gente não perde possibilidade de aprendizado quando a gente se possibilita, né? Quando a gente se abre pro diferente, né? Então, essa é a minha provocação para vocês. E aí, se abrir para o diferente, às vezes tem muita dificuldade. Não estou falando que é fácil. Vamos lá, tal. É isso, às vezes a gente não tem convivência, né? Eu tenho conversa com uma pessoa com deficiência, por exemplo. Tem uma história que é interessante dizer. Uma vez, uma pessoa que tem uma deficiência, ela não tinha uma parte do braço. E ela trabalhava numa empresa, né? E aí, um superior lá sempre chegava e cumprimentava. Ele era muito amistoso e chegava e cumprimentando as pessoas, sempre no seu setor. E essa pessoa não tinha, né, nenhum dos dois braços, na verdade, né? E trabalhava lá. E aí ele nunca sabia, ficava naquela coisa, não sei como cumprimentá-la. E aí, um dia ela chegou e chegou uma reclamação da parte dela, porque esse chefe cumprimentava todo mundo, quando chegava nela, ela não sabia se dava beijo, não sei o que e tal, porque ele geralmente dava a mão para as pessoas, o que ele fazia? Ele dava um tapinha na bunda dela. Ou seja, absurdo, né? Tipo, acaba sendo um assédio, né? E pela falta de experiência, ao invés de chegar e perguntar, olha, como eu faço? Como é a melhor maneira da gente se cumprimentar, né? Quando a gente quebra esse muro e chega abertamente com educação, com bom senso, obviamente, né? Com uma disponibilidade em querer aprender, e eu pergunto, e eu me chego a essa pessoa para perguntar realmente e criar essa relação, a gente vai formar aí uns laços mais possíveis, mais profundos, né? E a gente vai aprender a lidar com essas diferenças todas. É só um exemplo. Aí vamos ver um vídeo que acho que é interessante, que fala bem sobre isso, né? Sobre isso, como a gente lidar com as diferenças e às vezes não saber lidar com elas, é do Porta dos Fundos. Saulo, fazendo estudo. Amigo, desculpa, quem é o gerente aqui, hein? O gerente é ele ali, ó. Quem? É o rapaz ali, ó. Sim, mas tem um monte de gente ali. Sim, ele é o único que... Ele é... O menino ali, ele é aquele ali, ó. Segue meu braço aqui, ele tá ali, eu tô apontando pra ele ali, ó. Ali, ó. Mas tá como que ele é? Como é que ele é? Ele é... Ué, ele é moreno, né? Sim, mas todo mundo que tá ali é moreno. Sim, mas ele tá sorrindo. Mas tá todo mundo ali meio que sorrindo, né? Só para de sorrir, o pessoal sorri muito também. Ele tá ali, é o único que... Ele tá mais 3, 4 pra gente aqui, Sim. ó. Mas ele tá perto de quem? Tá perto pô. Eita, ali do menino ali, do garoto. Quem? Coisinha ali, do coisa. Do coisa ali, do cabelo. Que tem cabelo ali, tá de cabelo. Desculpa, amigo, não tô entendendo, não. Tem gente ali, não tem um grupo? Sim, Ele tem. tá no grupo. Tá, mas tem uma galera lá, um monte de gente lá com ele. Ele tá com a galera dele. É isso aí, com todo mundo ali. Ele tá do lado Do homem ou da mulher? Meu Deus do céu, o que é aquilo? Aquilo ali é uma pessoa, da pessoa do lado ali dele, que tá ali do lado dele. Tá difícil pra mim. Tá, nossa, se agora então tá difícil. O que é isso? É segregação? O que tá acontecendo, amigo? Vê o limão! É isso aí, né, gente? Às vezes a falta de convivência traz muito disso, né? A gente fica tanto nas nossas bolhas, né? A gente não sabe falar alguns nomes, né? Aquela pessoa negra, por exemplo, aquela pessoa que é deficiente, cadeirante, né? Aquela pessoa que é trans, aquela mulher trans. Então a gente fica tão preso
às vezes ao nosso olhar, ao nosso mundo, né, que não se abre para aprender, e aí o mundo atual, né, já pede isso, já demanda isso, a empresa onde vocês estão está demandando isso, né, a gente tem que olhar para as nossas realidades, né, expandir os nossos conhecimentos e a nossa empatia acima de tudo. Então, às vezes a falta de convívio nos traz isso, eu não sei como chamar, eu não sei como cumprimentar aquela pessoa que não tem braço, eu não sei falar sobre, de repente eu sei que alguma pessoa lá é um menino e essa pessoa tem um namorado, eu não sei se eu falo companheiro, namorado, marido, eu posso falar, não posso. Essa pessoa trans, eu falo a ou para ela, qual pronome que eu uso. Enfim, a gente se abrindo para essa conversa de diversidade não quer dizer que a gente vai saber tudo. Eu não sei tudo, né? Eu posso saber algumas coisas em relação a alguns temas, mas é um aprendizado contínuo, né? E aí, esse é o convite que a Klabin está fazendo a todos os seus colaboradores e colaboradoras. Vamos aprender junto, vamos tornar esse espaço um espaço que a gente não tenha medo de falar com o outro, né? Que a gente tenha a sensibilidade, inclusive, de poder chegar e dizer, olha, eu não sei, me ajuda, vamos juntos nessa. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje junto, indo junto. Quando a gente fala de diversidade e inclusão, continuando aqui o nosso bate-papo, a gente está falando desses dois, né? Essas duas palavrinhas que sempre vêm juntas, né? A gente escuta muito, né? Vamos falar sobre diversidade e inclusão. Diversidade e inclusão, mas o que é diversidade? O que é inclusão? Vocês sabem? Quando a gente está falando dessas duas palavrinhas, né? Que eu gosto de falar que elas não têm hierarquia, né? Às vezes as pessoas usam, não, tem que ser inclusão e diversidade, ou diversidade e inclusão. Enfim, eu uso diversidade e inclusão, quiser usar inclusão e diversidade, eu acho que importante não é ver qual é mais importante, mas saber que elas estão juntas nesse processo todo. Quando falamos de diversidade, estamos falando da qualidade da demografia, ou seja, dos números, das quantidades. Quando falamos de diversidade, por exemplo, dentro das nossas empresas, nós estamos pensando no número de pessoas, né? Quantas delas são negras, quantas se identificam, né, como negras, quantas são mulheres, quantas têm deficiência, tem pessoas LGBTI+, quantas são mais velhas, quantas são do norte, quantas são do sul, quantas são jovens que estão aí entrando, por exemplo, na empresa, enfim, essa possibilidades, né? Quantas delas estudaram em faculdades X e faculdades Y, né? Quantas moram aqui no centro, quantas moram ali na periferia? Tudo isso traz experiências diferentes. Então a gente está falando disso, das quantidades, tá? Quando a gente fala de inclusão, já a gente entra para um olhar de relacionamento. Então, a gente está falando da qualidade das relações, tá? Então, é de que maneira eu crio um ambiente para que essas pessoas, né, que são diferentes, que têm as suas características, possam se relacionar de maneira plena, tá? Eu posso ser quem eu sou, sem ter que me vestir algumas máscaras para poder ser aceito ou para poder ser escutado, por exemplo, entendeu? Então, a gente está falando dessa qualidade. Então, entende que são dois conceitos que tem que estar juntos, né? Se a gente pode até ter um espaço que tem bastante gente diferente, mas essas pessoas não se sentem incluídas, né? Não tem voz, não tem escuta, não desenvolvem na carreira, por exemplo. Quando tem uma crise, são os primeiros e as primeiras a serem cortados e cortadas. Enfim, a gente tem a diversidade, mas não tem a inclusão. Mas não, nossa empresa tem uma inclusão fantástica. A gente se fala bem, todo mundo tem possibilidade, a gente olha para a qualidade realmente do profissional, das suas habilidades, do seu desenvolvimento, só que só tem gente igual. Só tem gente com as mesmas características, que têm a mesma formação, moram no mesmo bairro, gostam das mesmas coisas. E aí a gente tem uma pobreza, né? Na verdade, a gente tem até essa possibilidade, mas tem uma pobreza. Ou seja, diversidade e inclusão, elas têm que estar conversando o tempo todo. Por quê? Porque a gente olha para a nossa sociedade e será que a gente vê esse retrato da nossa sociedade nas nossas organizações? Por exemplo, a gente está batendo quase 56, né, 55, alguma coisinha, de pessoas que se identificam como negras na nossa sociedade. Isso segundo o IBGE, tá, gente? Não sou eu que estou falando, não. E quando a gente fala dessa população de pessoas negras, a gente está considerando pessoas pretas e pessoas pardas, tá? Então, isso é uma classificação, sim, né, social, inclusive, sociológica, né, que é utilizada pelo IBGE. O conjunto de negros é o conjunto de pessoas pretas e pardas, e isso é sempre autoidentificação,
tá? Né, quando geralmente você vai fazer a entrada na empresa ou você vai fazer alguma outra coisa que precisa identificar a sua raça, e é importante que a gente tenha isso, e, inclusive legalmente isso é necessário, né? A gente, dentro das empresas, por exemplo, isso é importante e é necessário e é um pedido de lei, inclusive, para que a gente entenda qual é a nossa população, né? Para a gente entenda realmente, para que a gente possa ter políticas públicas em relação a essa população, por exemplo. A gente precisa entender quantas são essas pessoas que estão e não estão, mas é sempre a autoidentificação, tá? Também temos aí, a gente está falando de minorias, né? Quando a gente fala de minorias, é importante dizer, a gente está falando também no conceito sociológico, tá? Minorias, que são pessoas que aí não têm acesso, né, ao poder, à fala, enfim, que não foram ouvidas, são vítimas maiores de violências e desigualdades, né? São as maiores vítimas das desigualdades. Então, quando a gente fala de minorias, é não no sentido numérico necessariamente, tá? É nesse sentido sociológico, realmente, tá? De não acesso, né, de públicos minorizados, nesse sentido, são de públicos mais em situação de vulnerabilidade, tá? Só para deixar esses conceitos também bem colocados. Entretanto, né, o que são ditas minorias, pelo menos em relação às pessoas negras e às mulheres, na nossa população, em números, são maiorias. Olha lá, 52% da população, né, se identifica como mulheres. Em relação às pessoas com deficiência, a IBGE mostra aí que são 24% da população. A gente esquece, né, porque a gente só pensa, né, uma pessoa cadeirante, pessoa que nasceu, né, com uma deficiência visual, enfim, sem que a pessoa não tem alguma deficiência intelectual, por exemplo, mas a gente esquece também que a gente está envelhecendo, é uma população cada vez mais mundial que vem envelhecendo, e com o envelhecimento vem, aí a gente pode desenvolver algumas deficiências, né, acabar tendo algumas deficiências, então esse número, obviamente, acaba tendo esse número um quarto da população, que é bastante coisa, né, envolve tudo isso, né, além disso, né, tem, por exemplo, pessoas que fazem campanha contra a vacinação, e a não vacinação pode trazer, por exemplo, consequências como uma deficiência para a pessoa, enfim, outras doenças tantas, né? Acidente de carro, e a gente vê a população masculina, principalmente, como vítima, né, de acidentes de carro, acidentes de finais de semana. Os homens são aqueles que menos vão aos médicos, né? Quando vão, já estão aí no limite, então, também isso tudo gera aí uma questão de gênero, mas é uma questão também de deficiência, né? E nesses 4 aí grandes temas trabalhados na nossa sociedade, nas nossas empresas, nós temos o público LGBTI+. Mas, JP, qual a porcentagem de LGBTI+, na nossa sociedade? Boa pergunta. Boa pergunta que deveria ser feita, né? Infelizmente, a gente não tem, por exemplo, o IBGE, algum instituto de pesquisa oficial que faça esse levantamento, e é muito complicado fazê-lo também, inclusive nas nossas empresas, né? Porque como você vai perguntar ou você vai dispor dessa informação, né? Que é importante que a gente entenda, mas também é importante a gente entender que tem limites, né? Perguntar isso, como, por exemplo, uma pesquisa acontecendo como um tipo IBGE, PNAD e tudo mais, chega e pergunta, bate na porta da casa com a família toda e fala, tem alguém aqui que é LGBT? Primeiro que às vezes as pessoas não sabem nem o que significa isso, né? E também as pessoas não querem, de repente, falar isso na frente do pai, da mãe, né? Enfim, coisas do tipo. Então, é complicado a gente ter esse número, né? Existem estimativas, mas eu não gosto nem de utilizá-las. E tem uma outra coisa, tem uma fluidez em relação a isso, né? Quantas vezes vocês já não viram histórias de pessoas, por exemplo, com 60, 70 anos, que falaram, eu sempre me entendi como mulher, mas eu vivi uma vida de homem, casada, com filho, né? Eu sempre vivi uma vida heterossexual e hoje em dia eu consegui eu tenho um namorado, uma namorada, ou seja, me entendo como gay, como lésbica, como bissexual. Existe uma fluidez também, né? Então, é difícil entender, né? A gente, o que é ser gay, né? O que é ser lésbica? Então, tem várias discussões e debates bons sobre isso. A questão é, em não tendo números, não quer dizer que a gente não possa gerir esse tema dentro das nossas organizações, né? A gente pode não ter os números, mas essas pessoas existem, elas estão lá, elas estão trabalhando, elas, né, sofrem as consequências pela sua orientação e sua identidade, e vale, né, como nós, como sociedade, como empresa, mitigar e olhar para isso, para que essas pessoas não fiquem para trás, que elas não sejam deixadas para trás, ok? Tendo isso em vista, né, esses números, né, e essas porcentagens, enfim, ou essas 4 populações principais desses grupos de minoria, a minha pergunta é, será que a demografia nos números das nossas empresas, elas denunciam a nossa cultura resistente à diversidade?
geralmente, né? O Instituto Ethos faz uma pesquisa de muitos anos, a última foi com os números de 2015, e mostra, por exemplo, das 500 maiores empresas aqui no Brasil, uma pesquisa feita aí nesses recortes de raça, gênero e deficiência, por exemplo, a quantidade de mulheres em cargos de liderança de pessoas negras em cargos de liderança, estou falando, né, da alta liderança, é cerca de 4,1%. Quando a gente faz o recorte de mulheres negras na liderança, é menos de 0,5%. Ou seja, a gente tem uma população de 55%, né, de pessoas negras, só que chegam nas nossas maiores empresas apenas aí no cargo de liderança 4,1%, ou no recorte da mulher negra 0, alguma coisinha. Ou seja, o que está acontecendo, né? O que tem acontecido? Por que essas pessoas não chegam? Porque será que elas não têm capacidade? Né? E esse papo já está fora de cogitação, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente tem muitas pessoas, né, com formações, né? A gente tem as cotas, a gente tem políticas envolvendo pessoas negras, mulheres, enfim, pessoas trans. Então, temos que aumentar, temos que ampliar, né? Porque existe aí, historicamente, um processo de deixar essas pessoas fora, né, do sistema educacional, do sistema de saúde, das nossas empresas e tudo mais. Então, a gente ainda vê, né, uma resistência. Estamos caminhando, esses números vêm melhorando ano a ano, mas a gente ainda tem muito a se fazer. E o que a gente não quer, né, gente? É importante entender, né? Quando a gente fala de inclusão, a gente não quer exclusão. Exclusão é isso. Eu fico aqui no centro e o resto fica fora, né? Eu tenho acesso a tudo e o resto não tem acesso a nada. A gente também não quer essa segregação, né? Tipo, eu me junto aqui e todos esses que são diferentes a gente junta ali, coloca num vale, coloca ali numa cidade, a gente cerca e deixa todo mundo ali. Não é isso que a gente quer. E também não queremos a integração. A integração pode ser uma palavra bonita, mas o conceito dela é isso. Eu trago para dentro, mas eu reúno essas pessoas e deixo ali no cantinho, que eu brinco assim, né? Eu deixo ali no porão, né? Pego todas as pessoas com deficiência da minha empresa, elas ficam no porão e elas são estagiários a vida inteira, 30 anos estagiários, entendeu? Eu não olho para elas, eu não convivo com elas, ou seja, não tem inclusão alguma, eu não as desenvolvo, eu não as ouço, né? Nem sequer as ouço. Então, isso a gente chama de integração. Queremos alguma dessas três? Não queremos. O que nós queremos? Queremos inclusão. E a inclusão é a interação. A gente tem um espaço, mas a gente entra, sai, conversa com todo mundo, né? Faz essas relações acontecerem de maneira plena, como eu já disse. E aí, para a gente finalizar esse papo de diversidade e inclusão, é legal a gente ver esse conceito, né? Que é bem interessante, que diz, né, que diversidade é quando você convida para a festa, ou seja, você vai ter uma festa com mais gente, né, com pessoas com características diferentes. Só que inclusão é você tirar essas pessoas para dançar. Não adianta convidá-las para a festa e deixá-las ali no canto. Convidá-las para a festa, mas não ouvir a música que elas gostam. Convidá-las para a festa e não permitir que elas dancem e mostrem como elas podem aí evoluir com seu corpo, né, com as suas danças, com seus ritmos. Enfim, a gente tem que ter essas duas coisas, né? Para que a festa seja boa, tem que ter pessoas diferentes e a gente tem que estar todo mundo dançando, aprendendo a dança do outro, aprendendo a música do outro. Eu trago a minha, mas eu também recebo a sua. Essa frase não é minha, tá? É da Verna Myers, que ela é VP de Diversidade e Inclusão do Netflix atualmente. Próximo tópico para a gente continuar, tem bastante coisa. Vão fazendo as suas perguntas, como disse a Nina no início, tá? Aproveitem aí o nosso chat, a gente vai ter um tempo no final para que essas perguntas sejam respondidas. Então vai fazendo aí, que o pessoal aí vai fazer a seleção e depois vão me passando essas perguntas, tá? Já ouviram falar de viés inconsciente? O que é isso, né? O viés, quando a gente fala, é uma maneira de ver, né? E quando a gente traz essa palavra do inconsciente, parece que é algo que não está aí dentro do nosso entendimento, da nossa clareza, da nossa racionalidade, né? Então a gente vai entender um pouquinho o que é, quais são os impactos nas nossas vidas e como a gente pode minimizá-los, tá? Para isso, para falar de viés inconsciente, eu vou trazer 3 conceitinhos para vocês. O primeiro deles é o de estereótipos. Estão olhando essa imagem? Acho que quando eu falei, estão olhando essa imagem, vocês na hora já conseguiram identificar que é uma cadeira, né? Independente de ter olhado para essa mais escura na imagem ou a branca na imagem, vocês conseguem olhar para ambas e falar, é uma cadeira.
E por que isso acontece? Porque durante muitos anos das nossas vidas, né, alguém foi mostrando e falando, isso é uma cadeira, isso é uma cadeira, isso é uma cadeira. E depois de várias repetições, quando a gente era muito pequeno, a gente foi entendendo que um objeto que tem quatro pernas, tem um espaço para sentar, um encosto, é utilizado para a gente colocar o bumbum, sentar, recostar, descansar, na hora de comer, na hora de, sei lá, ir na aula. Enfim, a gente começa a criar aí uma série de conceitos em volta daquele objeto, por exemplo. Isso é importante. Importante por quê? Porque o nosso cérebro, só para vocês terem uma ideia, ele é cerca de 2% de nossa composição corporal, tá? Só 2%. O cérebro, não a cabeça, tá? O cérebro, o órgão em si, né? Que fica dentro do crânio. Entretanto, ele consome, sabe quanto? Quanto da nossa energia diariamente? 20% da nossa energia. Ou seja, ele é muito pequenininho e consome uma grande quantidade de energia. E é importante, para que ele funcione, né, e não consuma mais energia, que a gente crie esses estereótipos, né? Porque toda vez que eu olhar uma cadeira, eu não preciso fazer todo um processo cognitivo de entender, de puxar. Ó, tem perna, tem isso, tem aquilo. Ah, tá, serve para isso. Ou seja, eu olhei, eu já consegui trazer. Ou seja, o nosso cérebro tem esse papel e esse poder de criar esses atalhos, de gente trazer alguns rótulos que vão nos ajudar no entendimento dos conceitos e traz essas categorias. Entretanto, quando é para cadeira é muito bom. O problema é quando a gente coloca isso em outras questões. Por exemplo, eu olho a pele negra e aí eu já crio, né, um estereótipo daquilo. Eu olho para a mulher, eu falo, não tem a ver com competência. Né? E aí esse é o grande problema, né? Que essas generalizações, né, que a gente acaba fazendo, que estão presentes na nossa cultura, e aí eu estou falando de algo mais amplo da nossa sociedade, que vão induzindo alguns erros na hora de pensar, de agir, de decidir e também da gente se relacionar. Ou seja, já coloca uma barreira, né, nesse estereótipo, porque eu fui aprendendo, eu fui trazendo isso para mim e eu já coloco ele numa caixinha e dessa caixinha a coisa não sai. Então, ele é importante, mas ele é perigoso. A gente vai assistir um vídeo que fala sobre estereótipos, sobre o universo das pessoas gays. Não é pra eu ser gay que eu necessariamente me depilo. Que eu tenho barriga tanquinho. Que eu falo miando. Que eu tenho culo. Que eu sou um desperdício. Falo a louca ou arrasa. Que eu sou a última dona. Que eu só escuto Lady Gaga. Que eu gosto de Glee. Que eu tenho iPhone branco. que eu faço chapinha. Porque eu sou engraçado. Que eu queria trazendo mulher. Que eu vou dar em cima de você só porque você é homem. Que eu só tenho amigos gays. Não é porque eu sou gay que eu sei fazer coreografia. Só se for Britney, né? Eu não sei nenhuma mesmo. Não é porque eu sou gay que eu torço pro São Paulo. Não? Que eu vou pro inferno. Que eu dou o cu. Ou que eu uso gola véia até o umbigo. Até o peito pode? Não é porque eu sou gay que eu não esteja num relacionamento estável. Há 8 anos. E meio. Ou que eu tenho esses aplicativos de pegação. Que eu sou cabeleireiro. Mas eu sou. Eu tiro a camisa na balada. Mas eu tiro. Não é por eu ser gay que eu necessariamente escolhi ser gay. Mas se eu pudesse, bem que eu escolheria. Eu também. Não é por eu ser gay que eu não dou orgulho pro meu pai. Ou que não podemos construir uma família igual à sua. Esse é um vídeo do Põe na Roda, que é um canal aí, já há anos, que trata dessas questões LGBTI+. E é importante isso, né? Eles trazem, obviamente, com bom humor, e o humor é sempre bastante importante. Eu gosto bastante, inclusive, né, de trazer algumas coisas, porque a gente traz as pessoas para pensar, traz as pessoas para perto, né? Quando dá para usar o bom humor, obviamente. Tem hora que a gente tem que ser muito sério e muito direto, né? Mas nesse caso, acho que é interessante que a gente coloca isso, né? Então, todo gay é cabeleireiro, todo gay é afeminado, todo gay sabe uma música e fazer sabe umas coisas da Britney Spears, como eles brincam aí, todo gay não vai nunca se casar, ter filhos e tudo mais. Então a gente tem que tomar cuidado. Pode ser cabeleireiro, pode não ser. Pode ser afeminado, pode não ser. Pode querer ter uma família e casar com filhos e tudo mais, pode não também. Quando a gente amplia, a gente quebra aí esses conceitos de estereótipos, a gente amplia, né, e possibilita outros tipos de olhares para o outro, e a gente permite também que os outros tenham um olhar mais amplo sobre mim mesmo, né? Quantas vezes a gente falou, nossa, eu trabalho há 10 anos com essa pessoa,
De repente, numa conversa, aí você descobre tantas coisas que são legais e diferentes dessa pessoa. Você fala, a gente não se permitiu, a gente às vezes colocou essa pessoa naquela caixinha, né? E a gente já rotulou ela e ali ela ficou, né? Dentro da nossa prateleirinha da nossa cultura, né? Beleza, então o estereótipo foi esse primeiro conceito. O segundo seria o preconceito, que vocês já estão vendo na nossa telinha, né? Que é essa predisposição a perceber, sentir, analisar, decidir, escolher e se relacionar com base em aprendizados e percepções anteriores. Ou seja, o estereótipo está lá, é o conceito dado, coloquei, rotulei, aí eu tenho um preconceito, que é essa predisposição a não querer me relacionar ou a só querer me relacionar com esses ou com aquelas, entendeu? Enfim, é essa predisposição, tá? Então, a gente está falando de um anterior, que é o estereótipo, né, que é mais conceitual. O do preconceito, que eu já fico nessa predisposição, que é um grande problema, porque o preconceito, né, pode naturalizar algumas coisas. Então, assim, a gente olha para pessoas negras na periferia, é natural, e isso já naturalizou-se, e quando a pessoa negra morre, né, e é uma pessoa, principalmente da periferia, pobre e tudo mais, isso já está tão natural, já tão dado na nossa sociedade que a gente nem se incomoda, se discute, né, falando todo mundo, obviamente, mas é uma tendência, né, a não se preocupar. Quando existe algum preconceito, uma pessoa LGBT expulsa de casa, isso já está tão naturalizado, né? Uma pessoa trans está na rua, na prostituição, isso é tão naturalizado que a gente ainda não se incomoda e não se permite pensar sobre, né? O outro problema é isso, quando a gente entra no piloto automático, que é isso que eu disse, né? A gente já vai, tá tudo lá, e eu já tenho essa predisposição a achar e entender e falar, é isso mesmo, e acabou, que eu não tenho alguma ação positiva em relação a isso, a me olhar, a rever os meus conceitos, esses pré-conceitos. E aí, se a partir do estereótipo eu tenho essa predisposição, que é o preconceito, e aí eu tenho uma ação em relação a esse preconceito, aí eu estou falando de discriminação. A discriminação por si só é a ação, é o ato, e ele pode se dar em diversos níveis, né, e de diversas maneiras. Muitas vezes elas são cruéis, inclusive no seu silêncio, né, porque quando eu ignoro alguém, né, quando eu sei que essa pessoa está trabalhando comigo, é LGBT, é trans e tudo, mas eu a ignoro, isso é uma maneira bastante cruel, né, da gente ter um ato discriminatório. Além disso, eu posso desconsiderar, eu posso ofender, né? Aí eu já estou usando palavras, enfim, ou pela escrita e tudo mais. Eu posso oprimi-la, né? É um ato de discriminação, violentar ou chegar ao ato de matar. Então, só para a gente retomar, né, esses conceitos todos que eu vim trazendo para vocês, né, de estereótipo, preconceito e discriminação, isso tudo está dentro desse viés inconsciente, né, que é essa maneira inconsciente de a gente tomar algumas atitudes de algo que está tudo ali, está dentro da gente, e se a gente deixa no piloto automático, naturalizando algumas coisas, a gente vai repetindo esses preconceitos e chegando às vias de fato, repetindo os atos discriminatórios. Então, entender esse conceito de viés inconsciente é entender que a gente está falando de preconceito acima de tudo, que é aquilo lá que me predispõe a me relacionar, ou me deixar de relacionar, ou agir, ou a pensar sobre algo ou alguém. Só que quando fala inconsciente, parece que é isso, tira um pouco da responsabilidade da gente. Inconsciente, fui lá, matei a pessoa. Ela foi tão inconsciente, quando eu vi eu estava pisando. Que pena, porque eu estou nesse universo, esse universo me fez assim. Não é bem assim, né? Quando a gente fala de inconsciente, estou usando um pouquinho de humor para a gente trazer o conceito. Mas inconsciente vem mais nesse entendimento, né? Do nosso cérebro aí, da neurociência, de ser um pensamento rápido, sem filtros, mergulhado nessa cultura do seu tempo e lugar. Mas mas assim, não tire a responsabilidade. O viés inconsciente existe e a gente tem que ficar atento. Eu falo, tratar os vieses do nosso dia a dia, enfim, tratar os preconceitos que temos, e todos e todas nós temos. Você tem, JP, também? Tenho, porque eu estou mergulhado. Eu aprendi coisas, né? A gente é bombardeado de coisas à nossa volta, né? Da nossa cultura, da nossa sociedade, enfim, a gente tem que ficar atento.
Então eu falo que tratar os vieses conscientes, olhar para eles, a gente nunca vai ficar sem, infelizmente, mas a gente pode melhorar isso. De que maneira? Ficar atento, né? Ouvir as pessoas, ler, aprender, conviver. Isso tudo vai nos ajudar a baixar a guarda, né? A diminuir esses preconceitos e, obviamente, não chegar à discriminação, né? Que hoje em dia, por exemplo, é crime. Se você discriminar uma pessoa negra, né? Se você discriminar uma pessoa LGBTI+, hoje a gente já tem uma lei, né? Nós temos leis que você pode ir para a cadeia, inclusive. Então, o que eu falo é, tratar vieses inconscientes é que nem beber água. É para sempre, é a toda hora, a todo momento. Porque se você deixa de beber água um tempinho, um dia sequer, você desidrata. E aí, para você retomar, é complicado. Então, vamos beber águas e vamos tratar aí os nossos preconceitos. Ok, até aqui? Vão mandando as suas perguntas, hein? Ficou alguma dúvida sobre alguma coisa que eu disse? Sobre algum conceito, alguma pergunta que te veio à mente com tudo isso que a gente está falando, é só mandar aí no chat, tá bom? E aí vamos ver mais um videozinho que é bem interessante. Agora vocês estão mais atentos e atentas, fiquem aí, vamos ver como o seu pensamento te leva com essas perguntas que são feitas. Meu filho sofre um acidente terrível de carro. Alguém chama uma ambulância, mas o pai não resiste e morre no local. O filho é socorrido e levado ao hospital às pressas. Ao chegar no hospital, a pessoa mais competente do centro cirúrgico vê o menino e diz: não posso operar esse menino, ele é meu filho. Não, pera, o pai não morreu? Mas o pai dele morreu? Deve ter alguma coisa, meu. Lê de novo aí. Não sei não, responder não. Não. Nossa, esse mexeu com o meu psicológico. Se você for analisar, é tipo bíblico, né? Ele é Deus? Eu não sei se eu que acabei de acordar. O pai dele não reencarnou no outro corpo? Deus. Ah, só se for Deus, né? É o pai verdadeiro? Avô? O moleque morreu. A pessoa competente. A pessoa competente, tá alguma coisa aí. Só se esse filho tinha dois pais. Não, agora é que te pergunta. A mãe do menino que trabalhava no hospital. A mãe? A mãe? Posso falar? Pode. A mãe. A mãe. Ah, é verdade. Ah, esqueci da mulher, gente. Coisa horrível. É a mãe. É a mãe! Ah, é verdade. Nossa. Ah, nossa, caralho. Isso é essa hipótese. Era a mãe. Ué? Ah, nossa! Quer dizer, ela que tá no hospital, ela que é a médica, no caso. Eu tava pensando, eu ia falar, é a mãe, só que eu falei, não, a pessoa competente é outra pessoa, deve ser o pai dele, alguma coisa que reencarnou. A gente é condicionado, sei lá. Eu acho que por falar que é a pessoa mais competente do centro cirúrgico, eles não vão estimar que é uma mulher. Perfeito, bem pensado. Olha só, né, gente? O fato de ser, né, falar, a pessoa ainda usa o feminino, né, a pessoa mais competente, a gente é cooptado, né, a gente é subtraído, a gente é raptado pela nossa cultura que competência não combina com mulher, né, centro cirúrgico, médico, a gente não combina com mulher, nesse espaço da medicina a mulher só está como enfermeira, por exemplo, né, enfim, não estou dizendo que todo mundo, mas será que a gente não tenderia a pensar, se a gente não estivesse mais atento, ou até mesmo podemos ter pensado, se foi a primeira vez que você viu esse vídeo, e quanto a gente acaba não pensando, é isso. Tá ali o estereótipo, já tá o preconceito colocado, e eu não consigo pensar fora dessa caixinha. Desculpa. E aí, eu acho muito interessante esse vídeo que mostra isso. Ah, mas não, mas aqui é tudo homem, os homens são machistas e tal. A gente vê mulheres aí que acabam também não pensando, né? O fato de poder ser uma mulher. E aí alguém trouxe que eu acho bem interessante, poderia ter sido outro pai, né? Essa criança poderia ter 2 pais, por exemplo, e esse outro pai ser um médico. Ou seja, cuidado porque a gente olhar para esse mundo e olhar com os nossos olhares. A partir da nossa visão, só existe essa possibilidade, só existe isso como certo. Cuidado com essa palavrinha, né? O certo, o normal, entendeu? Cuidado com essas palavrinhas porque elas nos aprisionam e não nos possibilitam ver um mundo diferente, um mundo de possibilidades, né? De outras vivências, de outras vidas possíveis e lindas, tanto quanto as nossas. Agora sim, vamos entrar mais a fundo, falar sobre diversidade sexual.
E o meu convite é para que depois dessa conversa, eu acho que vocês vão poder responder essas perguntas. Por exemplo, quem aqui se identifica como cisgênero? Quando eu estou aí em plateia, né, eu gosto de fazer essas perguntinhas para que as pessoas respondam, né? Já ouviu falar nessa palavra? O que é uma pessoa intersexo? Sabe me dizer? Ou você conhece uma pessoa não binária? São perguntinhas que estão relacionadas a essa temática LGBTI+, e eu tenho certeza que vocês vão estar mais craques no final dessa palestra, pelo menos eu espero. E para conversar sobre isso, sobre essas letrinhas todas, está aqui o nosso biscoito sexual. A gente utiliza muito isso de uma maneira didática, eu gosto bem de frisar isso, né? É uma maneira didática de a gente entender alguns conceitos ligados aí à questão da diversidade sexual, tá? E a gente vai falar de quatro dimensões aí ligadas à nossa sexualidade. A primeira delas, aí eu vou, que é mais, acho que mais tranquilo, olha ali no coraçãozinho, né? Tá aí uma setinha indicando ali orientação. Então a gente vai falar primeiro de orientação sexual. Quando eu falo de orientação sexual, né, ali embaixo, ó, em vermelho, né, nas nossas explicações, eu estou dizendo da maneira, né, do impulso que a pessoa tem, da vontade que a pessoa tem em se relacionar com alguém, né? Então é o seu direcionamento, a sua orientação afetiva, né, e a sua orientação de desejo sexual também para alguém. Então eu posso ter aí, de maneira didática, eu posso, sendo uma pessoa do gênero X, gostar de uma pessoa do mesmo gênero, gostar de uma pessoa do gênero diferente do meu, ou gostar de ambos. E aí a gente dá o nome de quê? Se eu sou um homem e me interesso por um homem, tenho uma orientação afetiva sexual por um homem, eu sou homossexual. Mulher com mulher, homossexual. E aí a gente tem as nomenclaturas gay e lésbica, ok? Se uma pessoa é de um gênero, independente de qual for, se interessa por pessoas dos dois gêneros, né? Eu sou um homem, gosto de homem e mulher, eu sou mulher e gosto de homem e mulher, eu sou bissexual. Ou se eu, né, sou um homem e me interesso, tenho uma orientação afetiva sexual por outra mulher, eu sou heterossexual e a mulher por um homem heterossexual. Tranquilo, né? Step 1, passamos, básico. Isso, então, lembrando, coloca aí, orientação sexual. E não opção sexual, tá ok? Vamos falar sobre isso mais pra frente, tá? É onde eu me oriento, né? Porque opção dá muito essa ideia de escolha, né? Quem aqui hoje, um dia acordou e falou, você é hétero, você é gay, você bi, você é lésbica? Eu creio que ninguém teve essa escolha, né? Eu, na verdade, tive muitos poréns para mim, eu como homem gay, né, tive muitos poréns de uma sociedade, família, de várias coisas, me dizendo, não seja, mas eu me entendia, eu tinha essa, né, essa percepção da minha orientação, do meu desejo, do meu afeto, para onde eu queria direcioná-lo, né, mas é uma coisa que eu não escolhi. Posso dizer com clareza que eu não escolhi. Como você sendo hétero, também tenho certeza que você não escolheu. E não poderia falar, hoje eu vou escolher. Agora eu desescolhi, né? Que nem eu troquei a camiseta, né? Eu escolhi amarela hoje, amanhã eu vou escolher azul. Então hoje eu desescolhi, eu vou ser gay. Hoje eu desescolhi, eu vou ser bi. Então, cuidado com as palavrinhas que elas trazem os conceitos também. Orientação, ok? Próximo, vamos lá para o cérebro. Quando eu estou falando do cérebro ali, ó, eu estou falando da identidade, a setinha. E aí eu estou falando de identidade de gênero. E aí é mais complicadinho e é importante a gente prestar atenção. Quando eu nasço, né, quando tem o nascimento de uma criança, geralmente a gente olha aí, né, ou no ultrassom antes, a gente olha o quê? Para a genitália, né, para o órgão sexual, para identificar essa pessoa como homem ou como mulher, a partir da biologia tão somente. Entretanto, a gente já entende, já percebe, já tem estudos, né, que a construção do gênero, né, a percepção de se eu sou homem ou sou mulher, por exemplo, né, nessa visão de só duas possibilidades, ela acontece de uma maneira muito mais ampla que vai além aí das nossas genitálias, dos nossos hormônios e tudo mais. Então, quando eu nasço, né, quando a criança nasce, olham para ela e falam, olha, a partir da genitália, né, geralmente você é considerado homem. Eu, quando eu cresço e me identifico com isso, ou seja, eu me identifico com o gênero designado a mim quando eu nasci, que é o meu caso, por exemplo, eu nasci, olharam, é menino, eu cresci e eu me entendo como homem. Então, eu sou uma pessoa cisgênero, ou uma pessoa cisgênera, ok? Ou seja, o termo cis refere-se a estar do mesmo lado de. Tá? Então, quando eu falo que eu sou cisgênero, eu estou do mesmo lado do sexo, do gênero que foi me designado. Tá? Ok até agora? A grande maioria das pessoas que a gente acaba convivendo, né, muitas vezes são pessoas cisgênero.
Mas, ao contrário, quando a criança nasce, é designada o sexo dessa pessoa, né, o gênero dessa criança. Depois, essa pessoa, ao crescer, se entende diferente disso, ou seja, apesar de ter pênis, nascido, todo mundo falou que que ele era um homem. Quando se entende, essa pessoa fala, não, eu não sou homem, eu me entendo como mulher, eu me identifico como mulher. E aí, essas pessoas, né, que se identificam diferentemente do gênero que foi designado ao nascer, a gente chama essas pessoas de transgênero, ou pessoas transexuais, ou até mesmo para mulheres, algumas gostam de se nomear travestis, tá? Então, o grupo de transgêneros tem as mulheres, os homens trans, as mulheres trans, os homens trans e as travestis, ok? E o termo trans tem essa ideia de atravessar, tá? Então, quando a gente fala de transamazônica, transatlântico, a gente está falando dessa ideia de atravessar, né? Então, são pessoas que não se identificam com o gênero que foi lhe atribuído ao nascer. Ah, mas aí tem diferença entre travesti, transgênero, mulher, trans, tal. Ah, uma faz a cirurgia, a outra não, uma toma hormônio. Não, isso é uma nomenclatura muito mais política, hoje em dia, da nossa sociedade, principalmente Brasil e na sociedade latina. Então, é muito de como a pessoa prefere, né? A pessoa fala, eu sou travesti porque tem um cunho aí muito político, um cunho, inclusive, relacionado ainda à prostituição, à vulnerabilidade, né? Então, algumas mulheres trans falam, eu sou travesti, gosto de chamar, outra fala, não, eu prefiro ser chamada de mulher trans. E tem os homens trans, ok? Aí, no meio disso tudo, hoje em dia, a gente também tem essa possibilidade. Tem pessoas que, ao nascer, foi identificado masculino ou feminino, só que quando se entende, né, se identifica, fala, olha, eu não me identifico nem como homem, nem como mulher. Eu me identifico às vezes como homem, às vezes como mulher, ou então eu não me identifico com nada, ou transito, ou não me identifico com nada, eu sou quem sou, e eu utilizo aí simbologias, né, de ambos os sexos, de ambas performances de gênero, de homens e de mulheres. E a gente tem chamado essas pessoas, né, a nomenclatura que se tem, o conceito é de pessoas não binárias. Eu usei o E aí de propósito, tá? Porque a gente tem na nossa linguagem, né, ainda ela é muito masculina ou feminina, né? E tem utilizado o E, por exemplo, algumas pessoas para dar essa neutralidade, que são pessoas que não gostam de ser identificada, e não se entendem, não mais do que não gostam, não se entende como uma pessoa, um masculino ou feminino, mas fica aí nesse trânsito. Também pode ser chamado de pessoas de gênero fluido, tá ok? Então, nós temos pessoas cis, pessoas trans e pessoas não binárias. E o que isso tem a ver, identidade com orientação sexual? Uma coisa está ligada à outra? É importante entender que isso opera independentemente. Como eu disse, eu sou um homem cisgênero, ou seja, nasci, fui identificado como homem e me entendo como homem, me identifico dessa maneira. Só que isso na minha identidade. Então, eu sou um homem cis. Na minha orientação sexual, eu sou um homem que se interessa afetivamente, sexualmente por outros homens. Então, eu sou um homem gay. Ok, temos um exemplo. Uma pessoa que nasceu, né, com pênis, foi identificado como homem, na sua vida se identificou como mulher. Então, essa é uma pessoa que a gente chama de travesti ou uma mulher trans, ok? Então, nós temos uma mulher trans. E em relação à sua orientação sexual, essa mulher trans, ela gosta de mulheres, tá? Então, é uma mulher trans, então mulher é o gênero, né, feminino, que se interessa por outra mulher, ou seja, é uma mulher trans lésbica, ok? A gente tem que sempre olhar para como essa pessoa se identifica, o gênero que ela se identifica, que vai dizer se ela tem uma orientação para mulheres, né, se ela tem uma afetividade para mulheres ou para ambos os sexos, ou então para um homem, essa pessoa trans pode ser hétero, pode ser bissexual ou pode ser homossexual. Ok, complicou um pouquinho mais. É complicado, mas é bom, gente. É complicado, mas é gostoso e a gente vai aprendendo junto, tá? Então as coisas operam de maneira diferente, é importante entender. Vamos para o próximo? Ali, a próxima dimensão é o sexo ali que está identificado ali na genitália da pessoa. Existem, né, possibilidades, como eu disse, quando se nasce, olha, né, geralmente para a genitália para identificar o sexo da pessoa, né? Mulher ou homem, né? Entretanto, tem pessoas que nascem, por exemplo, com um padrão de cromossomos diferente, né? Que tem os órgãos sexuais não claros, as genitálias ambíguas, por exemplo, né? Que tem hormônios, né? Quando você faz exames e tudo mais, você não consegue identificar se esse hormônio é de um corpo masculino, né? É de um homem ou de uma mulher, né? Ou seja, não tem essa tipificação do masculino ou do feminino, tá? Já ouviram falar, né? Já ouviram casos sobre isso? Hoje em dia, a gente chama essas pessoas de pessoas intersexes ou pessoas intersexo,
tá? Antigamente, e hoje não se utiliza mais, mas eu faço sempre esse contraponto para vocês até saberem que não é legal, é um termo pejorativo. Antigamente a gente chamava essas pessoas de hermafrodita, tá? Hoje em dia não. Pessoas intersexo são essas pessoas também que convivem, né, com essas demandas e muitas vezes ao nascer, né, e é um grupo que tem crescido, tem se discutido, porque geralmente ao nascer passa por muita cirurgia para correção, para ajuste, né, da genitália e tudo mais. Aí muitas vezes essas crianças nascem, né, dependendo da genitália que a medicina propõe, né, e é possível fazer para essa pessoa, ela nasce como menino ou menina e depois ela se identifica de outra coisa, ou ela se descobre intersexo, enfim. Então tem umas questões muito específicas com essa população, com essa comunidade de pessoas intersexo, e aí elas têm trazido isso à tona, então é importante a gente falar. E aí está ligado ao sexo realmente, né, ao sexo biológico, né, a formação biológica dessa pessoa, e está dentro de tudo isso. Então a gente está falando sobre orientação, sobre identidade, sobre o sexo biológico. Olha só como essa sigla é bastante complexa e traz muitas coisas. E para finalizar, a gente fala também da expressão de gênero, né? Que aí essa setinha aí e esse pontilhado em toda a volta. E a gente está falando sobre a performance de gênero. Quando a gente pensa em homem e mulher, e a gente chama disso de binarismo, né? Ou seja, existe só duas possibilidades. Quando a gente fala de homem e mulher, existe também uma performance esperada na nossa sociedade do que é ser homem e do que é ser mulher, certo? Dessa maneira, existem aí símbolos, maneira de ser, de se vestir, de falar, de usar roupa, até de onde trabalhar, de como se portar, né? Em relação a isso. Mas tem gente que quebra isso, né? Ou seja, eu posso ser um homem, gostar de usar saia, batom e brinco e cabelo comprido, eu posso ser mulher, eu gosto de cabelo curto, eu gosto de usar gravata, enfim, coisas do tipo, por exemplo, né? Então, essa pessoa foge, né? E isso não tem a ver também com orientação e identidade. Por exemplo, a pessoa pode ser uma mulher heterossexual, cisgênera, ou seja, né? Dentro desse padrão, e ela gosta de vivenciar uma expressão de gênero que foge a essa questão mais fechadinha que a gente tem do que é ser mulher, por exemplo. E aí a gente está falando, e eu trago isso para falar um pouquinho da expressão de gênero, porque muitas vezes essas pessoas também sofrem muitas consequências, preconceito, né? Ou sofrem aí violências, inclusive, apesar de não se identificar dentro daí da população LGBTI+, mas é importante a gente entender isso, né? O quanto a nossa sociedade, a gente nos prende a alguma dessas caixinhas. Ser homem é ser assim, ser mulher é ser assim. Todo mundo que foge a isso sofre consequências ainda na sociedade. E o nosso papel aqui, junto com a Clabin, é a gente conversar e olhar para isso, falar por quê? Por quê? Né? Por quê? Relembrando, então, LGB, quando a gente fala de LGB, lésbicas, gays e bissexuais, estamos falando de orientação sexual. Quando estamos falando de pessoas T, transgêneras, né? Pessoas transgêneras, ou seja, o conjunto de homens e mulheres transexuais ou mulheres travestis, a gente está falando de identidade de gênero. Quando falamos do I, né, da pessoa intersexo, estamos falando das características biológicas. E quando estamos falando do mais, estamos falando da complexidade. Esse é um termo que a gente usa, né? Essa sigla a gente usa muito no fórum, e você vai ver, né? Muitas vezes utilizado LGBT, mas é LGBT, LGBT+, LGBTI+, a gente utiliza lá no fórum essa sigla por ser utilizado aí pelos movimentos sociais e tudo mais, tá? E quando a gente fala de expressão de gênero, a gente está falando desse conjunto todo, ou seja, pessoas lésbicas, gays, bi, trans, intersexo, heterossexuais, cisgêneros, elas podem ter expressões de gênero que fogem à normativa que a gente entende como certa, colocando 87 mil aspas nesse certo, tá bom? Legal? Ok, até aqui, complicado? Mande as perguntas se ficou algo em dúvida, por favor, tá? Falando nessa complexidade... vamos fazer uma brincadeirinha aqui antes, só para vocês testarem aí, né? Eu trouxe aí, esse bonequinho ao nascer foi designado como homem. E aí ele pode, né, essa pessoa pode se identificar como uma mulher, por exemplo, ao crescer pode se identificar como homem ou não se identificar com nenhum dos gêneros. E aí vai lá, pergunta, quando essa pessoa nascida, né, designada como homem, se identifica como mulher, a gente a chama de mulher trans ou travesti. Quando essa pessoa nascida designada homem e se identifica como homem, a gente chama de homem cisgênero. Ou, se não se identifica, a gente chama de não binário ou uma pessoa de gênero fluido. Aqui, a pessoa designou-se, né, nasceu, olhou, falou, é mulher. Ela pode se identificar como mulher, essa pessoa pode se identificar como homem, ou pode não se identificar com nenhum dos gêneros, ou com ambos.
E é o que a gente tem. No caso dessa pessoa, ao nascer mulher, né, designada mulher, se identifica como mulher, é uma mulher cisgênero. Ou então, é um homem trans. Ou então, é uma pessoa não binária ou de gênero fluido. Quando eu falei, né, que as coisas operam de maneira diferente, vamos falar sobre identidade. Essa pessoa, por exemplo, foi designada mulher ao nascer, só que ela se identifica como homem. Então, é um homem trans, ok? Isso é a identidade de gênero dessa pessoa. Porém, em relação à sua orientação sexual, esse homem trans pode ter atração por homens, atração por mulheres ou atração por homens e mulheres. No caso desse homem trans que tem atração por homens, a gente o classifica como homossexual, um homem gay, ok? Se esse homem trans tem atração por mulheres, é um homem trans heterossexual. Ou se esse homem trans tem atração por homens e mulheres, ele é um homem bissexual, ok? Lembrando, retificando, uma maneira bastante didática de a gente começar a falar desse tema, tá? Porque ele é muito complexo, o Maisinho traz a nossa complexidade. E traz aqui, por exemplo, já ouviram essa sigla? Tem gente que usa, né? LGBTQIAP+, por exemplo. Meu Deus, JP, já estava complicado até agora, e você vai colocar ainda o Q, o A e o P. O que significa tudo isso? Então é legal a gente entender. Quando a gente vê o A na sigla, não quer dizer aliado, né? Que é importante, a gente vai falar sobre aliado, mas a gente está falando da pessoa sexual, que são aquelas pessoas que, por exemplo, não têm interesse sexual em outras, né? E isso é um grupo de pessoas, não tem interesse afetivo e sexual. Quando a gente fala de pansexual, aí às vezes até tem uma confusão com a pessoa bissexual, mas o sentido do pansexual é desse interesse por pessoas. Eu me interesso por pessoas, independente da sua orientação, da sua identidade de gênero, entendeu? Então abre-se mais essa... Se o bissexual fica muito focado no homem, na mulher, né, e tudo mais, o pansexual não, pessoas não binárias, pessoas de gênero fluido, cis, hétero, cis, trans, enfim, tem uma amplitude maior, tá? E a pessoa queer, né, esse nome é um conceito que vem dos Estados Unidos, né, que traz essa ideia do estranho, né, a palavra queer, uma tradução rápida é estranho, esquisito, e tem esse pensamento, essa ideia do... Cada um de nós somos uma identidade, cada um de nós temos uma sexualidade, então vamos nos respeitar, não vamos nos colocar em algumas caixinhas. Vem até um pouco em contraponto ao lésbica, essas caixinhas que a gente acaba trazendo como identificações, como identidades, né, que são ainda importantes para a gente, cada uma traz a sua demanda, né, se você olha para a mulher lésbica traz a questão do machismo, se é uma mulher lésbica negra, né, a gente está falando aí de somatórias de identidade, somatórias de características que vão aumentando a vulnerabilidade dessas pessoas. Então a gente ainda traz aí, importante, mas eu acho que o futuro vai ser esse, vamos ser queer, vamos viver as nossas sexualidades, as nossas afetividades, sem ter que muitos nos encaixar, eu me encaixo aqui, mas eu também me encaixo ali, mas eu era aqui, agora eu fui para cá, que eu falei daquela fluidez que existe, ok? Vamos em frente. Quando estamos falando de LGBT+, então, não é uma questão de escolha, já dissemos sobre isso, né? Eu não optei em ser gay, ou optei por ser hétero. Não está no campo da moralidade, então tira esse negócio de certo e errado da sua mente, do seu discurso. Não é uma coisa da questão privada, da vida privada, mas é com que ele dorme, isso não me interessa, não tem nada a ver com a minha empresa falar disso, não, porque a gente está falando, acima de tudo, de cidadania. Nós estamos falando de direitos ou da falta desses direitos. E vamos entender um pouquinho como está no Brasil os direitos LGBT+. Por exemplo, a homossexualidade era considerada doença até 1990, quando foi tirado aí pela OMS da sua lista de doenças. Até então, quando eu nasci em 79, até 1990 eu era considerado uma pessoa doente. Só em 2010 que a gente conseguiu colocar parceiros, né, de casais homoafetivos nos planos de saúde. Isso já é uma normativa da ANS, da Agência Nacional de Saúde, por exemplo. O casamento homoafetivo só a partir de 2011. E quando a gente fala de direitos, né, as pessoas falam, ah, não, vocês estão querendo a mais, estão querendo isso, estão querendo aquilo. Na verdade, não, a gente só quer direitos... A gente só quer igualdade de direitos, acima de tudo, né? Até então, 2011, um casal não poderia casar, não poderia ter uma relação, né? Não poderia estabelecer uma vida a dois, como qualquer pessoa heterossexual pode, por exemplo. E por que suplantar, tirar, né, esse direito dessas pessoas? Porque elas são gays, lésbicas, bissexuais? Retificação de pessoas transexuais só em 2018. Antigamente, as pessoas trans, para ter um documento retificado, né, com seu nome, gênero, como ela se identifica, tinha que passar por médicos, tinha que passar por questões legais. Agora não. A partir de 2018, você pode ir no cartório e fazer a sua retificação. E aí, também, em 2018, a OMS tirou, né, a transexualidade da lista de doenças mentais, que era até então.
As cotas obrigatórias dos partidos políticos, né, como tem as cotas de mulheres, as pessoas trans a partir de 2018 são consideradas mulheres, as mulheres trans são consideradas mulheres, porque é o que elas são. Então elas podem entrar na cota obrigatória. A criminalização da LGBTI+fobia, né, foi ano passado, né, dentro aí do crime de racismo, enfim, como eu estava dizendo, né, então você fazer qualquer tipo de discriminação, enfim, você ter qualquer ato discriminatório, hoje pode te levar para a cadeia, é crime. E mais recentemente, meses atrás, a doação de sangue. Até então, até meses atrás, eu já fui tentar doar sangue e eu nunca eu nunca escondi a minha orientação sexual. E aí eu tive que, de certa forma, não doar. Eu fui proibido de doar pelo fato de ser gay. Vou passar um pouquinho mais rápido, até porque o nosso tempo já está meio que encerrando. E é importante entender, né, quando a gente está falando de direitos, por que esses direitos são tão importantes, né? Porque, por exemplo, a LGBTI+fobia, né, ou seja, os casos de morte no Brasil ainda são muito altos. Inclusive, o Brasil é considerado um dos que mais mata no mundo, né, no mundo ocidental, no mundo que faz essa contagem dos países, que são muitos, o Brasil é um dos que mais mata, sobretudo mulheres trans e travestis e homens trans. 2018 foram 420 mortes, 2019 329 mortes. Até teve uma baixa aí, alguns especialistas dizem porque as pessoas ficaram mais com medo, até porque a gente tem um discurso de ódio muito forte, né, nos últimos anos aqui, que voltou com força, né, em relação à população LGBTI+, mas para vocês terem ideia, não são mortes assim que a pessoa morreu porque teve um ataque cardíaco ou teve um acidente de trânsito. Foram mortes registradas, é um levantamento que o Grupo Gay da Bahia faz a partir de jornais e tudo mais, são mortes pelo fato da pessoa ser LGBT. Então, isso acontece na família, acontece na rua, né, então a pessoa é gay, é lésbica, as pessoas vão lá e batem e matam, né? Geralmente com grande teor de crueldade, então essas pessoas são assassinadas, mas elas não são somente mortas, elas passam aí por torturas, tem o corpo queimado, muitas vezes tem um estupro, enfim. E dentro desse número também tem um grande número de suicídios. As pessoas LGBTI+, tem a porcentagem, né, a possibilidade de sofrer, de se suicidar é muito maior, né? Chega 4 vezes mais. Se você olhar o recorte de pessoas trans e travestis, comparado a pessoas, né, cisgênero, por exemplo, 10 vezes mais a possibilidade de se matar. E outra coisa, pessoas trans e travestis hoje no Brasil, sabe qual é a expectativa de vida média? Do geral, da população geral é de 70 e poucos anos. Da pessoa trans, chega a 35. A média é 35, ou seja, menos da metade da média nacional, porque essas pessoas são mortas, são expulsas de casa, né, e têm uma vida extremamente, em situações complicadíssimas. Então, por isso que a gente trata desse assunto, por isso que é um assunto de todos nós. Bom, mas o papo é para não ficar com culpas, mas para a gente ter responsabilidade no âmbito aí da Klabin, a gente está tirando isso do cafezinho e está colocando isso na mesa principal de conversa, para ampliar o nosso repertório e para que a gente tenha um diálogo franco. E esse diálogo já acontece na Klabin, por exemplo. Já existe uma política de diversidade e promoção, né, da empregabilidade dentro da Klabin. Se você não conhece, vai lá, pesquisa o site, converse com as meninas aí, tem o Marcelo, tem o Marcelo, a Aline, aí a Nina e várias outras pessoas dos grupos, tem ali princípios que são muito fortes, ó, de atrair, engajar, né, que entendendo que tem resultados inovadores, enfim, o ambiente saudável depende, né, de uma política de diversidade. Além disso, tem as ODS, que a ONU traz aí, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e tem uma agenda que a Klabin tem, que é uma agenda 2030, ou seja, que vai ser trabalhada até 2030, e um dos pontos desses objetivos é exclusivamente a diversidade. Olha lá, como geração de valor realmente, entendeu? A diversidade humana é algo preeminente, é algo importante, é algo valoroso para a companhia. Olha que bacana ver isso, né, escrito, ou seja, ver isso acontecendo, ver essa ação que a gente está fazendo hoje, esse papo, já é parte disso tudo. E é uma empresa diversa, a gente traz muitos resultados. Olha só,
a curva vermelha mostra como os tipos de diversidade, eles demoram talvez um pouquinho mais para a formação e adaptação, mas depois o desempenho é muito mais alto, enquanto os times que não têm diversidade, que é a linha amarela, não trazem isso. Olha que interessante, a diversidade, quando bem executada, traz menor rotatividade, a maior retenção, né, mais engajamento das pessoas, tudo isso traz uma boa diversidade. E quando a gente está falando de diversidade, quando estou falando desses assuntos, a gente está falando sobre tudo de respeito. Só que aí eu tenho que respeitar, ou eu tenho que conhecer para respeitar, ou respeitar para conhecer. A ideia é, diante de temas complexos como esse, o melhor é respeitar, ok? Respeitar não depende de você entender, eu não sei o que é trans, eu vou fazer uma pós-graduação sobre transexualidade, e aí depois eu vou poder respeitar as pessoas. Não, tá? Não coordene uma coisa a outra, né? O seu respeito não tem que estar aliado a você saber intelectualmente. Respeite as pessoas, conviva com essas pessoas, né? Nem tudo entendemos, mas respeitamos. E respeito é diferente de amor. Eu não preciso levar a pessoa para minha casa, dormir de conchinha com ela, se quiser pode, aí fica a critério, mas estou falando de respeito, tá? Que é o convívio de maneira respeitosa. E aí, o que a gente pode fazer? Primeiro, vamos promover direitos iguais. Aí eu já dei algumas orientações, já mostrei que tem alguns direitos que são maiores, mas vamos promover isso também dentro da nossa companhia. E se eu não sou uma pessoa LGBTI+, né? Eu sou considerado uma pessoa aliada, né? Um aliado, uma aliada, o que eu posso fazer, JP? Oh, muita coisa. Escute as pessoas LGBT, aprenda com elas. Posicione-se ao ouvir alguma coisa, uma piada, alguma coisa, posicione-se, não deixe isso passar em branco. Fale, olha, aqui na Klabin já não tem uma política de diversidade. Acabei de ver um webinar ali com o JP, ele falou isso. Aqui, isso não cabe mais. Dentro desse teto da Klabin, o desrespeito não é tolerado. Acolha as pessoas LGBTI+, que passaram por muitas questões, muitas dificuldades, quando chegam aí, tenha esse olhar de acolhimento. E seja voluntário numa causa. Participe do GT aí, do grupo de afinidade, uma causa externa, né, se tiver um programa de voluntariado, enfim. Vai participar, conviva com essas pessoas, né? Se eu não sou LGBTI+, eu não vou falar em nome de outras pessoas, obviamente, porque eu não sei o que é ser gay, o que é ser lésbico, o que é ser trans, mas eu posso e devo falar em defesa dessas pessoas e dessas causas. Isso é muito importante, a gente fala muito de lugar de fala, isso é um conceito que a gente tem ouvido muito, né? A gente traz isso, né? Não vamos falar no lugar dessas pessoas, deixe que essas pessoas falem por si, pelas suas histórias, porém, vamos falar em defesa de tudo isso. Vamos conviver cada vez mais, convivendo, a gente interagindo, né? A gente leva um pouquinho do outro e deixa um pouquinho da gente para o outro também. Vamos fazer mais perguntas e menos suposições, tá? Naquela história do preconceito. Vamos criar pontes mais do que trincheiras. Em relação ao armário, se você é LGBTI+, e se sente confortável em sair do armário, saia, ajuda a sua comunidade, a sua empresa, o seu setor a te entender, a falar sobre o assunto. Porém, se você conhece alguém que está no armário, nunca arranque essa pessoa do armário, tá? É extremamente inconveniente e é direito dessa pessoa não querer falar sobre a sua sexualidade. Às vezes é muito difícil, é muito complicado, porque ela não quer, às vezes está entendendo o que é, está se passando, ou tem uma questão familiar muito forte, ou tem medo até realmente de não progredir na carreira, que isso é muito comum quando se declara LGBTI+. Então, nunca arranque ninguém do armário. Crie ambientes acolhedores e possíveis para que, se a pessoa quiser falar sobre isso, ela possa, mas nunca force ela a fazer isso. Vamos ampliar o repertório, vamos praticar empatia e vamos ser mudança. E como? Por exemplo, já falei, não fale opção sexual, é orientação sexual. Nunca use travesti com o, tá? Se é uma mulher trans, né, ou seja, uma travesti, é sempre o a travesti. Vamos usar a linguagem inclusivas, né? Tem vários manuais, né? Então, a gente pode falar bom dia a todos e todas, né? Dessa maneira, a gente está incluindo mais as pessoas que são não binárias, por exemplo. Usar o nome social, respeitar o nome social, né, das pessoas trans. Ah, mas aqui no RG tá João, mas você tá vendo a Maria, essa pessoa gosta de ser chamada de Maria, o que custa chamá-la de Maria, né? Se ela não retificou ainda o documento, né? Cuidado com rações e reações exageradas. Ah, tem uma pessoa que é gay aqui, ou que é trans, tá trabalhando com a gente. Ah, vamos lá todo mundo ver, falar, e eu quero que essa pessoa fale. De repente, essa pessoa não quer, ela só quer fazer as demandas dela, resolver o que ela tem que fazer e viver a vida dela. Então, cuidado com essas ações exageradas. Bom senso. Cuidado com piadas, obviamente, e com frases preconceituosas, né? E aí tem alguns assim, ah, eu não sou preconceituoso, eu tenho até amigo gay, sempre sonhei com neto, como se pessoas LGBT não pudessem ter filhos, né?
perguntar sobre se a pessoa fez cirurgia de mudança de sexo, que é errado a terminologia mudança de sexo, a gente fala de redesignação sexual, mas nunca pergunta, como eu não vou perguntar o tamanho do pênis de alguém, ou se a vagina é desse tamanho, você não vai perguntar se a pessoa trans fez ou não uma cirurgia, não é do seu interesse se ela não te contar. Fala que desperdício para quem? Né? Olha, ou alguém que é trans, que a gente chama, né, que não parece trans, a pessoa fala, nossa, você nem parece trans, como se fosse um elogio a pessoa parecer cis. Não, às vezes as pessoas têm, né, podem parecer mais ou menos, enfim, isso independe de você, respeite, converse, convive com essa pessoa. Às vezes ela não quer fazer nenhuma cirurgia, ela não quer fazer uma modificação externa, entendeu? Ela vive feliz do jeito que é. Tá falando, ó, tudo bem ser lésbica, mas não precisa se vestir como homem, ou se vestir como gay, ou falar, isso é coisa de viado, ou os tudo bem, mas... Tem várias, né? Tudo bem, mas precisa ficar beijando na rua. Tudo bem, mas precisa ser afeminado. Tudo bem, mas... Então, para com isso. Se tem esse início, tudo bem, mas, já está designando, já está mostrando o seu preconceito, tá bom? Por fim, para a gente acabar, vamos erradicar... O meu convite é para a gente erradicar as desigualdades e não as diferenças. Desigualdades, sim. Né, oprimem, ofendem, machucam, violentam as pessoas. As diferenças não, são características nossas que a gente deve celebrá-las. Então, vamos aprender a ver qualidade na diferença e a diferença como qualidade. E é isso, gente, é isso que eu tinha para conversar com vocês. Aqui estão os meus contatos, o meu @ nas minhas redes sociais, se quiserem me contatar lá, meu e-mail também, tá? Falei bastante coisa, eu sei que é bastante coisa, mas agora estou aberto para as perguntas, fiquem à vontade. Estou por aqui, espero que tenham gostado, eu adorei. JP, que aula, hein? Muito obrigada, a gente teve bastante comentário positivo sobre sua participação aqui chegando. Pelo PIR também alguns comentários que vieram para a gente em particular. A gente teve também bastante pergunta, a gente está com 33 perguntas já do pessoal aqui, eu vou tentar juntar mais em blocos para a gente conseguir responder. Nina, se quiser, eu sei que eu acabei me estendendo um pouquinho mais, as perguntas que eu não consegui responder, ou se a gente quiser estender um pouquinho, não tem problema, né, se as pessoas puderem ficar, mas as que eu não consegui responder, você pode me mandar, eu posso gravar vídeos, e aí depois vocês podem mandar, ou eu posso escrever as respostas e mandar para essas pessoas, ou até compartilhar com todo mundo, que seria interessante, fico à disposição, tá? Obrigada, JP. Acho que, assim, a gente se coloca à disposição, né, para quem quiser conversar. Teve bastante pergunta sobre a comunidade LGBT, mas teve também sobre os outros grupos de afinidade. Então, eu falei que a gente está aqui com a Marcela e com a Aline, que são do grupo Colors, mas a gente tem também o grupo Black, que discute questões de raça, a gente tem o grupo Cá Entre Nós, que discute questões de gênero, das mulheres, tem o Memo, que fala sobre as masculinidades. Quem quiser entrar em contato com qualquer outro desses grupos, por conta das perguntas que apareceram aqui, pode me procurar aqui no chat, eu estou como Marina Vicentini Botim, e aí eu direciono para os grupos, quem quiser entrar em contato com eles. Tá bem? Vamos para as perguntas agora. Teve uma aqui, que chegou agora há pouco, falando sobre... a maioria das perguntas vem como anônimo, então acho que fica difícil da gente... depois responder em particular para as pessoas, mas a gente vai tentando até o tempo que der. Teve uma pergunta que é sobre em relação à doação de sangue, que veio perguntando. Vi que a doação de sangue foi aprovada, mas teve algum órgão que proibiu novamente. Pessoas LGBT podem doar ou não? Podem. Tá numa discussão ainda, né? A gente teve aí uma normativa que foi dada pelo Supremo Tribunal Federal, e é importante dizer isso. Todos os direitos adquiridos, aí, os direitos conquistados no Brasil vem via STF. A gente não tem uma legislação. O nosso legislativo, por exemplo, nunca votou nenhuma lei, né? Então, isso é ruim porque coloca a gente ainda numa fragilidade, mas, enfim, a gente tem essas... É difícil bater e quebrar, mas a gente tem essa fragilidade, a gente não tem uma lei ainda, né? A gente tem normativas legais a partir do Supremo Tribunal Federal. E foi isso com a doação de sangue recentemente, inclusive até por causa de pandemia, né? Durante anos estava lá o Legislativo nunca fez nada, né? E aí o STF pegou essa discussão, que também já estava parado lá há algum tempo, e fez
pode doar. Você vai ter todos os cuidados como qualquer outro sangue. A questão anterior era, se você é gay, você tem que ficar 1 ano sem ter nenhuma relação sexual. Homem, gay, bissexual, mulher trans, enfim. Não podia ter nenhuma relação sexual, né? Ou seja, eu tenho uma relação estável, posso? Também não podia, pelo fato de ser gay, bi, enfim, essas coisas. E teve uma barreira aí, né, junto ao Ministério da Saúde e tudo mais, e isso tem caído, então já tem até pessoas que entraram, já tem doações coletivas que aconteceram, então pode ter espaços que você chegue e aí a pessoa fala, não pode, isso aqui, mas aí você pode entrar, você pode falar com a AB, você pode falar com alguns órgãos que estão entrando aí para conseguir o direito, que já é um direito adquirido. Ainda mais hoje, né, em pandemia, a gente vê aí uma escassez em relação à doação de sangue, e aí é muito sangue que é perdido, né? Eu já fui tentar 2 vezes antigamente, né, e fui barrado. Mas eu sempre fiz questão para deixar registrado, sou gay, quis doar e vocês não quiseram. Muito bom, JP. Teve várias perguntas também, a gente falou sobre a importância das pessoas se posicionarem, né? Mas a gente teve muitas perguntas sobre como se posicionar. Então, tem aqui 2 que são bem parecidas. Um anônimo fala, sou homem, bissexual e ouço muitas piadas homofóbicas de homens héteros todos os dias no ambiente de trabalho. Fico constrangido e não sei como reagir. O que devo fazer? E a outra é de uma anônima também, que fala, sou mulher, preta, queer, vejo muitas piadas homofóbicas que são vistas como normal aqui na região. Como interagir ou instruir sem ser grosseira e de fácil entendimento, principalmente com gestores? Essa é uma grande questão. Primeiro, vamos ter que fortalecer cada vez mais as políticas de diversidade para todas as áreas, né? Vocês têm essa política, tem o código de conduta, enfim, a gente já mostrou, né? Tem os objetivos, né, da área de sustentabilidade, né, trazendo diversidade como um grande objetivo. Então a gente tem que cada vez mais fortalecer, porque isso tem que estar na cultura da empresa. Não é do dia para a noite, né, gente? A gente está numa sociedade extremamente racista, homofóbica, machista. Dentro desse teto da Klabin, eu sei que vocês têm, né, unidades em vários lugares. E assim, gente, não é porque a unidade é mais, né, no interior que vai ser mais homofóbica do que talvez na sede. Eu que transito por muitas empresas, a gente vê isso acontecendo em vários outros lugares. Então a gente tem que, primeiro, essa palestra, se você assistiu, você fala, nossa, você não assistiu lá aquele webinar, né? Falaram disso e deixou tão claro, né? Que isso não pode aqui, isso não cabe. Se faz de tonto ou de tonta, muitas vezes, é interessante, né? Se você tem força para falar. Se for um gestor, é complicado. Vamos fortalecer os canais de denúncia, né? Tem o RH, eu sei que no código de conduta também tem aí canais de denúncia, né? Que fala com a área de integridade e tudo mais, enfim, vamos utilizar isso também. E vamos ter cada vez mais, a empresa vai ter que promover espaços de discussão, de uma educação corporativa constante, né? Que eu falei, beber água, né? Obviamente, se for muito grave, né? Tem coisas que as pessoas estão ali falando besteira, fazendo piada, e a gente vai ter que se posicionar, vai ter que colocar isso. É importante quando eu que sou gay, mas eu ouço alguém que é hétero falando e se posicionando, eu fico muito feliz e contente. Então, façam isso, vocês que são aliados. Mas, assim, quando é uma coisa muito grave, né, um caso de assédio relacionado à questão LGBT+, polícia, tem coisas que vão para a polícia hoje em dia. É crime acima de tudo, entendeu? Mas é isso, você vai ter que ver o grau e tentar buscar os caminhos mais adequados. Se eu tenho força para rebater na hora e falar com educação, com bom senso, trazendo os argumentos, eu sempre falo, vai por esse caminho. Eu uso muito humor, né? Às vezes me faço de tonto. Não entendi essa piada. Você pode me explicar? Quando a pessoa tem que explicar uma coisa racista, machista, sei o quê, eu quero ver essa pessoa explicar. Aí ela se confunde toda, né? Ou então vou buscar os canais de denúncia, realmente, os canais via RH e tudo mais. Então, vou buscar o grupo de afinidade. Olha, aconteceu isso, o que eu devo fazer, para onde eu devo ir, entendeu? Então, é isso, gente. Não tem uma receitinha, né? Mas a gente tem que aprender junto. É importante que o coletivo se fortaleça, para que, ao ter um coletivo fortalecido, eu posso ter liberdade de falar, Nina, não foi legal o que você falou, Aline, falar disso agora não cabe mais aqui, né? Não cabe mais no mundo e na Klabin menos ainda. Deixa eu só fazer um comentário aqui em cima de uma outra pergunta, Nina, antes que eu vou, só para emendar aqui na resposta do JP. Uma pessoa fez uma pergunta sobre treinamento para gestores ou materiais.
específicos para líderes, né? A área aqui de gestão está falando que, em termos de evolução cultural, é importante reforçar, né, que nos direcionadores, né, de cultura para essa evolução, os gestores são orientados para olhar para a questão da diversidade, do respeito às diferenças, e que no portal Escola de Negócios tem um treinamento online sobre vieses inconscientes. Então, fica aqui a provocação, né, para próximas ações, mas por hora esses são os direcionadores importantes serem destacados. Isso tudo é material, gente. Quando acontecer, a gente fala, olha, vai lá, tem um treinamento de viés, né? Tem esses caminhos todos que são mostrados. A Klabin está fazendo, obviamente não é do dia para a noite que eu falei, é uma jornada, né? Que a gente vai ter que conjuntamente. A ideia é isso, a gente não deixar ninguém no meio do caminho, né? Que a pessoa que fala, putz, nossa, a pessoa perceba que falou uma grande besteira e fala, que legal, não vou ser mais assim, né? Mas se for assim, se ela continuar sendo assim, talvez a Klabin não seja o espaço para ela. Acho que outras dicas que a gente costuma dar na hora de abordar quando a pessoa faz esse tipo de comentário, é tentar, primeiro, não acusar a pessoa, né? Olha, você é homofóbico, você foi homofóbico. Talvez falar sobre o comentário. Esse comentário que você fez em outro momento, na frente das pessoas, também nunca é a melhor forma de falar, porque a pessoa pode ficar na defensiva. Na defensiva, né? Mas se tiver uma oportunidade de falar em outro momento, olha, aquele comentário que você fez aquele dia em tal lugar pode soar ofensivo para as pessoas, para algumas pessoas, e sempre explicar o porquê. Porque muitas das vezes que as pessoas fazem esse tipo de comentário é por falta de conhecimento, né? A gente sempre acredita no bom das pessoas e que ninguém faz pela pura maldade. Então, explicar esse comentário, se você fizer perto de alguém, por exemplo, que é LGBT, pode soar ofensiva, ela pode se sentir recuada, ela pode não se sentir que tem abertura com o nosso grupo por conta disso, disso e disso. Então, é muito a forma com que a gente tenta abordar, que é importante, né? E aí, é o que o JP falou, depende de como você se sente confortável dentro do público que você tá, mas sempre que se sentir, sempre que tiver essa possibilidade, é muito importante as pessoas se posicionarem, pessoas LGBT e aliados. Falou bem, Nina. Obrigada. Tem outra pergunta interessante aqui, JP. Se a pessoa tem atração sexual pelo mesmo sexo, mas não a vê como par romântico, é pela influência da sociedade ou pode existir isso? Aí a gente vai entrar num campo da psicologia, inclusive, né? Existe, obviamente, como qualquer pessoa, você pode ter uma atração sexual e não afetiva, ou vice-versa, ou ter uma atração afetiva e não ter o desejo sexual, ou não ir para as vias de fato, né? Existem possibilidades. Eu achei que ficou meio amplo, não sei muito bem como desenvolver essa resposta, mas aí eu vou sugerir, né? Vá buscar, tem várias pessoas que discutem sobre isso. A Regina Navarro Lins, por exemplo, né? Quem já assistiu aquele Amor e Sexo da Globo, ela é uma das pessoas que estava sempre lá, é uma sexóloga. Ela fala muito sobre isso, sobre o amor romântico, né? Sobre o desejo, né? E sobre essas caixinhas todas que a gente se impõe, né? Eu tenho que ser aí, isso, eu tenho que performar dessa maneira, né? Eu não posso deixar meus pais aí numa situação de desânimo em relação a mim e tal. Então, é importante pensar sobre isso tudo, né? É possível, às vezes as pessoas têm dúvidas, às vezes, nossa, eu me apaixonei por uma pessoa, nossa, eu sou gay, mas eu vi a Aline é incrível, ela morou no Japão, que eu fiquei sabendo várias coisas da Aline, ela morou no Japão, ela tentou fazer faculdade, a gente quase fez faculdade junto, a gente descobriu isso, de repente eu me apaixono por ela, de repente, será que agora eu sou hétero? Gente, o que meu pai vai achar de mim? Eu sou hétero agora, entendeu? Pode acontecer, gente, essa fluidez acontece, entendeu? Pode ser uma admiração, né? Ou pode ser, de repente, afetividade, de repente você se entende bissexual, né? De repente você tem aí uma atração sexual, isso pode acontecer, se permita. Valeu, JP. Acho que é muito difícil também a gente entrar nessa questão da diversidade, principalmente sexual, e a gente não vê comentários em relação à religião, né? A gente tem alguns aqui trazendo para o campo da religião. Tem um de um anônimo que ele escreveu:
É possível ter orgulho gay em um país de maioria cristã, que respalda seu preconceito na religião e elege um presidente que levanta uma bandeira contrária à diversidade e inclusão, pregando a questão da moralidade como algo contrário ao ser homossexual? Claro, aí que a gente tem que ter mais orgulho. Na verdade, o orgulho vem aí nessa bandeira da cidadania, acima de tudo, né? Do respeito ao outro, né? Não imponha a sua religião acima da minha vivência, né? Da minha possibilidade. Que religião é essa que contesta que eu possa ser feliz, que eu possa amar, que eu possa viver, que eu possa ter oportunidades, né? Ou que prega, acima de tudo, que eu posso morrer por alguma característica que eu tenha. Então, não, a minha conclusão, minha conversa é sempre nessa relação, né? Que religião é essa que me impõe a possibilidade de eu ser morto em nome desse Deus, em nome desse ser superior no qual você acredita, né? Então, eu acho que, acima de tudo, a gente tem cada vez mais orgulho. Realmente, a gente tem vivido uma onda conservadora muito grande, né? E foi citado o presidente, enfim, mas a gente tem vários órgãos, várias pessoas que estão cada vez mais atirando de frente realmente, né, e legitimando esse tiro, inclusive em relação à população LGBTI+, então a gente tem que cada vez mais nos unirmos, né? E eu falo, quando a gente fala desse assunto, não é um assunto só de quem é gay, lésbica, enfim, é um assunto de todos nós, né? Amanhã eu posso me entender, amanhã eu posso ter um filho, e mais do que isso, né? Eu tenho que ter uma sociedade que respeite as pessoas, né? Que seja menos violenta, que seja menos odiosa. Isso é bom para todo mundo, não? Eu acredito que seja. Então, quando eu trabalho esse tema, assim como o tema do racismo, eu não sou negro, meu lugar de fala não é da negritude, ou seja, eu não vou falar o que é ser negro nessa sociedade e tudo mais, mas eu sou super a favor dessa causa. Eu não admito o racismo, eu não quero, entendeu? Eu não quero viver nesse mundo. Né? Não quero que os meus amigos, que a minha família viva num mundo odioso em relação à raça, que a cor da pele da pessoa seja motivo para ela ser morta, seja motivo para eu colocá-la num lugar que ela não queira estar, seja motivo, entendeu, de eu eliminá-la da minha vida de alguma forma. Muito triste essa sociedade. Ô, JP, eu gostaria de fazer um link com a sua fala agora, justamente sobre os aliados, né? Às vezes a gente fala que o racismo... quem puxa a bandeira são os negros, mas na teoria, quem tem o racismo são as pessoas brancas, né? Então, deveria estar sendo tratado dentro das pessoas brancas, assim como o machismo deve ser tratado pelos homens, né? E aqui a gente está falando do papel de todo mundo na sociedade. Então, acho que também faz muito sentido a gente, né, reforçar o apoio que a gente precisa ter dos aliados nesse tema, para que a gente construa, né, o que a gente está buscando aí, que fala de direitos e respeito. E aí a gente teve duas perguntas que falam mais ou menos sobre isso, que uma pessoa anônima também fala, né, tenho dúvidas sobre o meu lugar de fala quando estamos falando sobre o tema, e até dando explicações sobre o conceito, sendo que eu não me enquadro dentro do grupo LGBTI. E aí outra pergunta é o que os aliados héteros devem evitar falar quando vão em defesa de alguém, para não ser paternalista ou ocupar um lugar de fala que não é o seu. Então, acho que se você puder comentar um pouco o papel dos aliados nessa questão. Certo, ótima pergunta. Eu acho que o aliado e a aliada, né, é uma terminologia que a gente usa muito aí dentro desse universo LGBTI+. Até mais do que, por exemplo, nas discussões de gênero ou nas discussões raciais de pessoas com deficiência, né, esses grandes 4 temas discutidos nas nossas empresas. E aliado, é que até o Reinaldo, com quem eu trabalho, fala, ele não gosta muito desse nome, que parece aliado, parece que a gente está indo para a guerra, né? Então, eu falo que acaba, às vezes, não sendo, mas a ideia não é que a gente tenha uma guerra. Se existe, né, por exemplo, a questão racial, se existe o racismo, é porque existe uma racialização das relações, né? Existe uma relação entre brancos e negros, ou melhor, de pessoas negras com pessoas não negras, né? Então, existe uma relação. Então, para a gente tratar essa questão racial, a gente vai ter que olhar para todo mundo, né? Um vai ter que aprender com o outro. A questão LGBTI+, também se concentra nisso, né? Se existe uma questão da sexualidade, é porque existe uma diferença aí, né? E existe uma relação, né? Então, se eu não trouxer as pessoas não LGBT para essa conversa, para que elas nos entendam, e aí o lugar de fala vem muito nesse entendimento do que eu, como homem gay, né? Que sou branco, entendeu? De classe média e tal, tenho
as minhas experiências e posso falar sobre elas, né? Então, não suprima essa minha fala, né? No momento que a gente está conversando, dê espaços. E aí, você não sendo, e aí a gente vai falar de privilégios, você não sendo, né, desses grupos minoritários, LGBT, negros, pessoas com deficiência, mulheres, você já está numa sociedade que olha como normal, apesar de ser a grande minoria, se você pegar, né, homens brancos, héteros, sem deficiência, cisgênero e tal, é a minoria da sociedade. Mas essas pessoas são dadas como normal, né? O padrão que a gente cria na nossa sociedade são essas pessoas. E aí o problema é eu ser branco, homem, hétero, então eu vou enfiar o dedo na sua cara e falar, você é um canalha! Não é disso que a gente está tratando, né? Na verdade é assim, você pode ser um canalha ou pode não ser um canalha. Você pode olhar para tudo isso e falar, nossa, quando eu entro numa loja, a minha cor da pele não é um passaporte para que um segurança fique me indo atrás de mim, tá? O fato de eu ser gay e estar de mão dada com meu namorado na rua, você não vai passar de você, casal hétero, vai ter que ter a preocupação que eu sempre tive, por exemplo, de fazer carinho no meu namorado num espaço público. Eu tive que pensar, eu tive que fazer escondido, entendeu? Com medo da violência que isso traria, né? Eu, como pessoa que não sou cadeirante, circulo pela cidade sem me preocupar com os buracos na rua. Quem é cadeirante talvez não consiga sair de casa. Então, dentro desse espaço que eu tenho esses privilégios, que às vezes eu não tenho a consciência, nessas conversas eu vou tendo a consciência e o que eu posso fazer é nesse meu lugar de fala de homem, branco, enfim, no lugar que você estiver, você possa abrir espaço para que outras pessoas sejam escutadas, para que outras pessoas possam falar. A gente viu, né, recentemente, várias ações, né, de pessoas, por exemplo, nos seus Instagrams, LinkedIn e tudo mais, abrindo espaço, né? Vou usar um exemplo, já que a gente está falando de lugar de fala, de Jamila Ribeiro, né, que escreveu esse livro, que trouxe à tona, né, esse conceito novamente, e aí o Paulo Gustavo, né, dessas discussões raciais que estão tendo aí, que estão super latentes ultimamente, ele abriu o seu espaço e falou, durante esse mês de junho, quem vai falar no meu LinkedIn, no meu Instagram, que tem, sei lá, não sei quantos milhões de seguidores, vai ser a Jamila Ribeiro, que é uma mulher negra, feminista, filósofa e tudo mais, que fala sobre as questões raciais. Então, isso é você utilizar o seu espaço sem suprimir, né, sem ser paternalista, sem eliminar o outro, sem querer dizer pelo outro, mas eu falo, eu não sou negro, mas eu sou contra o racismo. Isso eu posso falar e eu devo falar. Acho que para a gente finalizar aqui, vou voltar um pouco na questão da religião, porque veio outra pessoa falando que é importante saber que a Igreja Católica não discrimina as pessoas por aquilo que elas se identificam. E a pergunta que a gente leu lá em cima falava também sobre a religião cristã católica, né? Essa não é uma questão que é voltada só para uma religião em específico, né? A gente tem pessoas discriminando e tendo ações preconceituosas em todas as religiões. Também não é uma questão de espaço, como o JP falou, né? Não é em São Paulo é diferente da cidade de interior, também acontece em todo lugar, e que a gente possa cada vez mais ampliar esse espaço para conversar em todos os ambientes, para que a gente possa crescer, conhecer mais e construir juntos, né? Esse mundo mais inclusivo que a gente está pretendendo aqui. Só aproveitando, fazer um gancho, Nina, desculpa te cortar e fazer um gancho, mas, por exemplo, eu conheço pessoas que são, né, que não acreditam, são ateus e elas podem ser extremamente preconceituosas, não quer dizer que é a religião. E como pessoas que são, nossa, o pastor Henrique Oliveira, não sei se vocês conhecem, é um pastor tal, e ele fala muito pró, né, os grupos minoritários, e fala muito dessa coisa do respeito, de Jesus e tudo mais, então eu sou um grande fã dele, por exemplo. É um pastor que está ligado à igreja evangélica, por exemplo. Não vamos colocar as pessoas, cuidado com os preconceitos, as avessas também, entendeu? Mas é um fato, ainda as religiões, por muitos anos, né, historicamente, colocaram, né, como errado, como pecadores, enfim, com nomenclaturas outras tantas, e dizimaram essa população. Então a gente tem que olhar para isso também, não podemos fazer vistas grossas. Mas a gente está falando de um conceito, né, de uma instituição. As pessoas nelas, às vezes, têm condutas extremamente diferentes, né? Mas, é claro, não é o fato de você ter ou não ter uma religião que você vai ser melhor ou pior em relação a isso. Perfeito. E aí, sobre o lugar de fala também, a questão de, assim, se tem alguém perto de você que é daquela minoria que está sendo falada, abrir espaço para a pessoa, né? Para a pessoa poder falar, para a pessoa poder se posicionar. Muitas vezes, como a gente viu nos comentários aqui, as pessoas não têm
essa força interna mesmo para se posicionar, para se defender frente a alguns comentários e algumas piadas. Então, se você vê que essa pessoa não tem esse posicionamento ainda ou agora, aí sim é interessante que a pessoa que não seja da minoria, mas seja aliados, interfira, né, JP? Às vezes a pessoa não quer falar, né? Às vezes, eu sou negro, eu só tenho que falar de negritude, eu sou gay, eu só tenho que falar sobre isso, eu falo de outras coisas. Mas se eu tenho força para falar sobre isso, que bom, porque aí eu ajudo também a minha comunidade, como eu disse, eu ajudo outras pessoas que estão no armário. Eu vejo, né, se eu tenho um líder, né, uma pessoa da autogestão, eu sempre falo isso, né? Tem várias histórias positivas, né? Tipo, de pessoas que saíram do armário, são tipo diretores, diretoras e tudo mais, e o quanto isso influenciou o estagiário, que era queer, lésbica, bi, enfim, tudo mais, falar, nossa, eu posso chegar ali também, entendeu? Isso aqui não vai ser uma questão para mim. É difícil, mas assim é importante, como eu disse, se a pessoa quiser falar, fale, mas às vezes a pessoa não tem força, a pessoa tá cansada, a pessoa não quer falar, de repente, eu tô lá do lado da Nina, eu nunca falei que era gay, só falei pra Nina, de repente alguém fez uma piada, a Nina fala, vai e fala, tipo, não, você não vai me arrancar do armário no meio do caminho, porque eu não quero falar sobre isso, mas a Nina pode falar, ó, não é legal, como ela disse, né, ou então num outro momento particular, converse, fale, o importante é se posicionar, a gente criando esse espaço que algumas coisas cabem, e outras com certeza não vão caber mais. Perfeito, JP. Muitos comentários positivos aqui sobre o webinar, muita gente elogiando, depois compartilho todos com você, mas como a gente já passou um pouco do tempo, acho que a gente pode finalizar por aqui. Queria finalizar agradecendo de novo a sua participação, agradecendo o Marcelo e a Aline que apoiaram nessa construção, no desenvolvimento do webinar, que estão aqui com a gente também. Obrigada, pessoal, por esse momento. Obrigado, Nina. Queria agradecer também em nome do grupo Colors, agradecer ao JP pela didática e a forma simplificada que ele trouxe esse tema e salientar como é importante, né, a gente abrir esses espaços, mesmo porque, pelo tanto de comentário anônimo que a gente viu aqui, né, eu acho que isso mostra a importância da gente discutir esse assunto para que não seja um tabu mesmo dentro das organizações e, de fato, mudar o que a gente quer mudar. Então, obrigado, JP. Obrigado, gente. Obrigado mesmo, Aline, Nina, o Marcelo, né? A gente conversou antes e foi muito bom, né? Realmente poder falar com vocês, trazer essas informações, bater esse papo. É isso. Eu adoro falar sobre isso. Poderia ficar aqui falando horas e horas. Creio que tenham perguntas, as dúvidas surgem, mas a ideia desse webinar, acima de tudo, é isso: mostrar o que já existe na Klabin, os caminhos que já existem. Participem dos grupos, vão atrás. Demandem desses 3 aí, tá? Pode, eu tô autorizando. E, acima de tudo, essas provocações que, se as dúvidas ficaram, vamos buscar, vamos atrás, vamos conversar, vamos conviver, né? Vamos olhar para si, para tentar melhorar as nossas atitudes, para a gente melhorar esse ambiente, para que seja um ambiente positivo para todas as pessoas, e que todas as pessoas incluam todas as pessoas. Obrigada, pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.